Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Criador de finais. O Fury Wolf e outros monstros da raça lobo compartilhavam uma característica. Ataque em linha reta. Use uma força angular poderosa para avançar como uma bala. No entanto, a trajetória do ataque era tão simples quanto isso. Portanto, eu poderia evitá-lo o máximo que pudesse, com o timing certo. O Lobo Fúria chutou o chão. Empurrando o chão bruscamente com as patas traseiras, todo o corpo do Lobo Fúria disparou para frente naquele momento. Shell Parak. Um raio surgiu dos chifres. Explodiu bruscamente e as ondas sonoras foram perfuradas pelo Lobo da Fúria. Uma velocidade difícil de ser percebida pelos olhos. O mesmo aconteceu com Judas. Ele estava no nível 8, mas era apenas 8. Era impossível capturar o movimento do Lobo Fúria com o olho de Jude. Mas havia algo que ele podia fazer. No momento em que partiu. Quando o Lobo Furioso atingiu o chão, Jude também começou a se mover. Ele se jogou para a esquerda sem hesitar. Quajic. O Lobo Furioso penetrou no local onde Jude estava. Jude rolou pelo chão e Cordelia gritou. Superador. Não foi que eu estivesse enganado que Jude permitiu um strike válido. Cordelia sabia. As memórias de Yellow Storm gritavam. O ataque consecutivo vem. O Lobo Furioso, que penetrou no ar, atingiu o chão. Ele gira e gira simultaneamente em um ângulo assustador. Jude rolava no chão. Ele nem conseguia se levantar ainda. Então, não pode ser evitado. Esse ataque vai acabar acertando ele. Cordelia ergueu a varinha. Tentei invocar magia por instinto, sem pensar. A área-alvo é o espaço vazio entre Jude e o Lobo Fúria. É impossível acertar o Lobo Furioso. Então, direcionei o ataque entre ele e Jude. Por favor. O feitiço foi ativado. Esta não era uma magia que tinha uma composição adequada, mas um ataque que simplesmente enviava poder mágico. Mas é por isso que foi rápido. Ela foi capaz de empurrar a explosão de mana entre Jude e o Lobo Fúria. Quajic. Mas não houve explosão. Um raio irrompeu do chifre na testa do Lobo Furioso, e a aglomeração de mana, criada às pressas por Cordelia, se desfez em pedaços. Kyeong. O Lobo Furioso perfurou os restos de mana. Cordelia gritou alto, e Jude ergueu a parte superior do corpo. O Lobo Furioso atacou Jude. Cordelia pôde ver. Os dentes afiados do Lobo Furioso arrancariam o pescoço de Jude imediatamente. Bang! Mas não foi. Em vez do grito de Jude, em vez do som horrível de ossos e carne quebrados, uma pequena pontada soou. Pouco antes do Lobo Furioso chegar até Jude. Entre os momentos criados por Cordelia para romper a aglomeração de mana. Que caem. O Lobo Furioso de repente rolou no chão, gritando de dor. Longe de morder Jude, foi mais longe e se debateu. Como diabos? O cheiro dos cães é milhares de vezes maior que o dos humanos. Chorou Jude. Graças a ele, prendi a respiração e lutei por um breve momento. Cordelia entendeu. Sem pensar muito, descobriu o que ele fez no momento em que vi. Cheiro. Foi como Jude disse. O olfato do cão era 1000 vezes mais aguçado que o dos humanos. Além disso, o oponente é o Fury Wolf. Todas as habilidades eram superiores às dos cães comuns. Era um envelope de papel que Jude havia estourado. Era uma bomba de odor especial criada pela combinação de vários itens. Ele havia planejado isso do começo ao fim. Ele precisava subir de nível primeiro na masmorra, então não conseguiu derrotar o Lobo Fúria com o método de ataque frontal, atacando de forma justa sem usar truques, quando planejou isso inicialmente. Assim, ele despertou seu olfato, evitando o primeiro ataque em linha reta e então detonando a bomba de odor durante o ataque do segundo turno, neutralizando temporariamente o Lobo Fúria. Um sorriso intolerável se espalhou pelo rosto de Cordelia. Ela riu e cerrou os punhos. Sim, este é o Otosher. Ele é o número 1 no ranking de servidores e nunca ganhei dele. Kuak, Kak, Cordelia. Jude tossiu enquanto gritava, e Cordelia não deixou de ouvir seu grito. Não, ela já estava se movendo quando Jude começou a gritar. Não foi apenas Jude que preparou uma série de provisões ocultas. Cordelia também se preparou para o momento. Cordelia ativou a pedra mágica em sua mão esquerda. Assim como o pedaço de papel inscrito com o círculo mágico usado por Jude, a pedra estava cheia de mana. Foi criado pelo conde William Chase, que era o chefe da família Chase naquela época, antes do pai de Cordelia. O feitiço foi ativado. Era um poço com 3 metros de diâmetro e 3 metros de profundidade, que se formou com o Lobo Fúria no centro, que ainda estava atormentado pelo cheiro. Qixing! O Lobo Furioso que ficou repentinamente preso no poço fez um som de espirro, mas Cordelia não parou. Assim que parei em frente ao poço, empunhei a varinha para invocar magia dessa vez. A maioria dos iniciantes de Legend of Heroes 2 sempre escolhe magia de ataque como a primeira magia a aprender. Não era estranho. Magia de ataque era necessária para causar dano ao inimigo. Entretanto, a magia de ataque não era a única maneira de atacar o inimigo. Além disso, o mago não era apenas uma unidade de artilharia que disparava magia de ataque. O mago é quem controla a situação. Entre os classificados de Legend of Heroes 2, foi Cordelia quem arriscou sua vida mais do que qualquer outra pessoa, mas ela não se esqueceu do fato mais importante. O mago não era apenas uma unidade de artilharia. Foram eles que controlaram a situação. Foram eles que tornaram possível vencer lutas que não podiam ser vencidas. Portanto, Cordelia não era obcecada por magia de ataque. Aprendi a deixar o chão escorregadio. Aprendi a cavar um buraco que pode transformar o campo de batalha. Não se comparava ao do Conde Chase. No entanto, funcionou porque foi usado 4 vezes seguidas em um poço existente. 7 metros de profundidade.
Se for só essa profundidade, o Lobo Fúria pode escapar de alguma forma, mas estava tudo bem, porque Cordelia sabia disso, porque a Yellow Storm acredita nisso. Otocher 009. Assim que se cansou e caiu de boca aberta, Cordelia disse baixinho, e em resposta ao seu chamado, o Jude, que estava correndo, rasgou todos os círculos mágicos restantes no poço. Bingo! E imediatamente após falar em voz baixa, Jude se jogou em Cordelia. Ele caiu quase de bruços, e naquele momento o chão tremeu com um estrondo alto. Vagagagagagar. Chamas, relâmpagos e ventos eram intensos. A magia naquele espaço estreito se influenciava mutuamente, criando uma explosão ainda maior. Kagvan. O último rugido. Jude e Cordelia se levantaram quase simultaneamente. Os dois enfiaram as cabeças no buraco lado a lado e logo sorriram satisfeitos. O nível subiu. Jude falou alto e anéis brancos de luz giraram em volta dos corpos de Jude e Cordelia em sucessão. 1, 2, 3. O nível de Jude era 11 e o nível de Cordelia era 10. E esse não foi o fim. Você adquiriu o título, pegou o Lobo Furioso antes do nível 10, ponto. Aumenta permanentemente todas as estatísticas em 1. A frase veio à minha mente. Não consegui abrir a janela de status, mas senti uma nova onda de energia surgindo, como quando subo de nível agora. Título. Pontos de bônus que você pode ganhar quando conquista algo. Jude estendeu o punho para Cordelia. Boa jogada. Boa jogada. Cordelia, que bateu os punhos com ele, respondeu com um sorriso, mas apenas por um momento. Ah, que cheiro. Ei, sai daqui primeiro. Você está fedendo a merda agora. Quando a bomba de odor explodiu, o cheiro chegou até Jude também. Em resposta à repreensão de Cordelia, em vez de se sentir triste, Jude riu e se inclinou na direção de Cordelia. Ugh, de repente estou me sentindo anêmico por causa do meu Guiljumalmak. Ei, estou vendo que você está atuando. Mas ainda assim, Cordelia apoiou Jude reflexivamente. Jude se apoiou na Cordelia e apontou o queixo para o céu. Acho que finalmente saiu. É verdade. Uau! Cordelia, que tentava empurrar Jude, arregalou os olhos e me admirou. Não tive escolha a não ser fazer isso. Livro de habilidades de nível B. 2 colunas de luz formaram um livro e flutuaram no ar. Jude e Cordelia trocaram olhares, e um sorriso brilhante se espalhou por seus rostos. Asterisco, asterisco, asterisco. Livro de habilidades. Como o nome indica, é um livro que você usa para adquirir habilidades e é o meio mais popular de adquirir habilidades em Legend of Heroes 2, porque é fácil e simples. Usando o livro de habilidades, você pode adquirir a habilidade imediatamente sem precisar aprendê-la. Claro, cada habilidade tem seu próprio nível de habilidade, então era impossível dominá-la assim que você a aprendia. Mas sua maior vantagem era poder usá-la imediatamente. Aprender com o NPC ou estudar por conta própria lendo um livro leva tempo. No entanto, uma desvantagem deste livro de habilidades é que ele é de uso único. Quando você adquire a habilidade, o livro de habilidades desaparece. Portanto, é impossível compartilhá-lo com outras pessoas. Nossa, é realmente Rank B. Rank B consegue ver a cor dessa borda? O nosso sofrimento vale a pena? Apontando para a borda prateada ao redor do livro de habilidades, Cordelia sorriu brilhantemente. Foi a mesma coisa no jogo, mas quando chegou a hora da compensação, Yellow Storm gostou muito como uma criança. Estou ansioso para ver a recompensa. O número de livros de habilidades é 2. Além disso, uma era especialista em artes marciais e a outra em magia, então não havia necessidade de Jude e Cordelia brigarem entre si em primeiro lugar. Esse foi meu momento favorito. O quê? Ao abrir o item? Ah, estou nervoso com o que vai acontecer. Cordelia, que parecia uma garota encantadora e de uma beleza absoluta, limpou a sujeira depois de se levantar e estendeu a mão para o céu. Então, o livro de habilidades de nível B voou lentamente em direção a Cordelia. Uau, é um verdadeiro rank B, o que vai sair? Mas isso é um item confirmado? Você sabe o que vai sair? Sim, é um item confirmado. O meu é trabalho de pés, como eu já disse. Jude também estendeu a mão para o céu para pegar o livro de habilidades. A cor da capa mudava de acordo com o nível do livro de habilidades, e o vermelho simbolizava a cor do nível B. Livro de habilidades com capa vermelha e borda prateada. Cordelia se virou para Jude, abraçando sua parte do livro de habilidades. Então, o que foi? Que jogo de pés? Shonyazazacipiuco, 36 passos mundanos, ponto. Shonha o quê? Shonyazazacipiuco. Em resposta a Jude, Cordelia franziu a testa e ficou confusa. Pensei ter ouvido isso de algum lugar, mas claramente nada me veio à mente. É um Mugon de nível B. Além disso, você gosta mais de magia do que de artes marciais. Quando Jude deu de ombros e deu desculpas, Cordelia forçou os lábios, mas não fingiu saber. Então, o que é isso afinal? Como o nome sugere, é uma técnica de Forvork composta por 36 passos. Sua especialidade é a evasão. E, ei, aqui é o rank B? Olhando nos olhos de Cordelia para ver o que mais ela queria saber, assenti. Na verdade, há mais do que isso. A razão pela qual o 36 World Steps é tão especial em comparação com outros Mugon de nível B. Esta é uma atualização. Os 36 passos mundanos foram apenas a base. Quando aprendido perfeitamente, a porta para o próximo estágio era aberta, e o número de passos que compõem o trabalho de pés diminuía à medida que os estágios progrediam. Técnica de trabalho de pés de nível A 24 passos de vendaval, Gil Punzibsabo. Técnica de trabalho de pés de nível S 12 passos da Fé Sino Exibibo. E a chamada técnica de jogo de pés de fantasia definitiva, técnica de jogo de pés de nível ES, 9 passos celestiais, Chão Gugubo. Você consegue se esconder do céu em 9 passos? Na verdade, não é exagero dizer que é o rei e o objetivo final de todas as técnicas de Forvork existentes em Legend of Heroes 2, e mesmo Otocher 009. Ele só conhecia a técnica de Forvork, mas nunca chegou a aprendê-la.
36 passos do mundo, pensando bem, tem um nome parecido com os 12 passos da fé que você costumava usar. Sim. Jude, que respondeu moderadamente à fala ingênua de Cordélia, sorriu e riu antes de apontar para o peito de Cordélia, para ser exato, o livro de habilidades que ela segurava nas mãos. Seu? Você realmente não sabe? Eu realmente não sei. Eu disse que nunca tinha acordado como um mago. Sério? Então é mesmo a primeira vez que você abre? Estou animada. Cordélia abriu um sorriso radiante como uma criança diante de uma caixa de presente e abriu seu livro de habilidades. Então o título apareceu na capa. É Míssil de Fogo. Rank B? Ah, essa é boa. Gostei desta. Enquanto Cordélia ria e acariciava seu livro de habilidades, Jude assentiu inconscientemente. É feito sob medida. A razão pela qual Yellowstorm conseguiu ficar em segundo lugar no ranking de servidores, cujo conhecimento de Legend of Heroes 2 era menor que o de Otosher 009, não, era ainda menor que o dos caras no top 30. Yellowstorm vivia causando dano, e jogava principalmente como uma maga que era boa em causar dano com a mais alta eficiência, mostrando claramente porque seu apelido era Tempestade em cada batalha. O batismo de balas mágicas que varreram como uma tempestade. Enquanto outros lidavam com 10 ao mesmo tempo, ela estava literalmente criando uma tempestade, distribuindo centenas de balas mágicas que eram difíceis de manusear ao mesmo tempo. Ter o atributo de chama de uma bala mágica nas mãos de uma Yellowstorm era como dar ao artesão uma ferramenta perfeita. Certo, nós dois parecemos satisfeitos. Vamos nos preparar lentamente para voltar? Jude olhou para trás, para onde o lobo furioso apareceu pela primeira vez. Uma porta espacial ondulante para escapar da masmorra, que tremia como a superfície de um lago ventoso, havia aparecido. Espere um minuto, vamos trocar de roupa primeiro. Estamos com um cheiro horrível. A Dahlia com certeza vai perguntar. Bem, suponho que sim. Na verdade, Jude também havia trazido uma muda de roupa. A intenção dele era usar uma bomba de odor para começo de conversa. Não olhe para trás. Só você. Jude e Cordélia, que viraram as costas um para o outro, começaram a trocar de roupa apressadamente. Por falar nisso. Sim, o título está ligado, certo? Surgiu. Não há uma janela de status, mas o título em si está lá e seus benefícios devem ser aplicados, certo? Talvez. Assim que respondi, um sorriso se desenhou no rosto de Jude. Isso porque tenho alguns títulos na cabeça que posso usar agora mesmo. Bem, então. Sim. Você e eu estamos acima do nível 10, certo? Chega. Você tem algo em mente para o próximo passo? Sim. E você? Eu também. O farfalhar parou por um momento. Em vez de olhar para trás, Jude abriu a boca novamente, arrumando suas roupas. Vamos falar ao mesmo tempo? Ok. 1, 2. A mão do diabo. Jude e Cordélia falaram as mesmas palavras ao mesmo tempo e ambos sorriram. Você é bom nisso? Só você? Mão do diabo. Eu não estava falando sobre itens ou novas habilidades. Em Cordelias Mencenario era o antagonista rugindo. Em suma, era o nome de um grupo de seguidores de demônios. Legend of Heroes 2 tinha uma variedade de personagens jogáveis, cada um com seu próprio cenário principal. O cenário principal de Cordélia era meio ano anterior ao cenário principal de Jude, mas o dia de seu início estava se aproximando. Cerca de 15 dias no futuro, o cenário principal de Cordélia começou quando ela viajou para participar de uma reunião social de crianças de 12 famílias do norte. O evento principal no começo é que a mão do diabo atacou a reunião das 12 famílias do norte. Por causa desse evento, algumas das crianças das 12 famílias do norte foram mortas ou feridas. E algumas foram sequestradas pela mão do diabo e até sofreram lavagem cerebral. No jogo eu tive que me contentar que somente Cordélia conseguiu fugir. Mas isso não era mais um jogo. Além disso, havia duas pessoas que sabiam o que aconteceria no futuro. Deveríamos deter a mão do diabo. Em primeiro lugar, o propósito de Jude e Cordélia não era seguir o cenário de Legend of Heroes 2 como ele era. O prometido final ruim do Armagedon estaria esperando por eles então. Crie um novo final. Pare as grandes invocações e a destruição do mundo que levaram a Legend of Heroes 3. Parar a mão do diabo foi o primeiro passo nessa jornada. Ali, por assim dizer. Falar? Que? Quando Jude perguntou novamente, Cordélia fez beicinho e ficou brava. Você sabe, certo? O que a própria Cordélia está tentando dizer agora. Ainda assim, Jude balançou a cabeça habilmente. Não sei. Eu mesmo teria que ouvir. Ei, agora mesmo você já sabe a resposta, certo? Jude riu agradavelmente. Foi como Cordélia disse. Mas você não pode me contar primeiro? É assim que eu me motivo. Porra, eu realmente não consigo. Cordélia, que resmungou baixinho, respirou fundo uma vez e então disse em voz baixa, mas clara. Vamos juntos. O encontro social das 12 famílias do norte será realizado no coração do norte de Langestei. Jude Bayer não foi originalmente para Langestei. Isso porque viagens de longa distância eram impossíveis devido ao seu Giljumalmak. Mas agora era diferente. Se você é o Jude agora, era possível ir junto. Foi por isso que eu estava com pressa em primeiro lugar. Foi uma das razões para acelerar o tratamento de Giljumalmak, se minha amada Lady Cordélia desejar. Com a resposta de Jude, Cordélia estremeceu por um instante, mas apenas por um curto período. Depois de sorrir alegremente, ela terminou a bainha da saia, virou-se e disse. Ok, você pode se virar. Já estou procurando. Porra! Jude, que riu completamente do rosto corado de Cordélia, caminhou em direção à porta espacial e disse. De qualquer forma, anda logo. Tempo é ouro, né? Só fale, só fale. Cordélia, que estava resmungando e fazendo beicinho, ficou ao lado de Jude, e os dois deram um passo ao mesmo tempo depois de olharem um para o outro.
Os dois começaram a dar os primeiros passos em direção a um novo final. Angie, dei uma pausa ontem, então o capítulo só saiu agora. Aproveitem o capítulo. O reino de Salem, que compete pela supremacia com o Império Argon pela posição de nação mais poderosa do continente, tinha 3 territórios principais. O norte conectado com a região norte inexplorada, uma terra de frio severo e barbárie. No centro, as planícies dos Cilatos, que eram chamadas de celeiro do continente. E a região sul estendendo sua influência tanto nos mares interiores quanto nos mares estrangeiros. O norte era como outro reino que existia dentro do reino de Salem, que protegeu o reino e todo o continente dos bárbaros além das regiões inexploradas por muitos anos. Durante gerações, o rei de Salem confiou o governo e a defesa do norte ao Marquês do Norte, e o Marquês do Norte cooperou com as famosas famílias do norte na proteção das fronteiras. Assim como a sede do Marquês foi transferida do Conde Bayer para o Conde Raisvelgr, as famílias do norte também diferiram em número ou organização de geração para geração, com 12 famílias ocupando assentos atualmente. Conde Bayer, a famosa família de guerreiros. Agora que o poder da casa havia declinado, ele entregou o cargo de Marquês ao Conde Raisvelgr, mas ainda era uma família cujo poder não podia ser ignorado. Em particular, o atual chefe da família Conde Bayer era um dos 10 grandes mestres espadachins de Salem e membro do Sagan do Norte, 4 Rios, um homem forte com o título de General da Espada. Conde Chase e a famosa família de bruxos. O Conde Chase tinha a menor mansão entre as 12 famílias do Norte. Torre do Amanhecer Vermelho, uma das 5 torres mágicas no norte. Naquela época, o Conde Chase era um dos 3 magos de 7 estrelas do norte e servia como mestre da Torre do Amanhecer Vermelho. 10 outras famílias. Era muito longo para listar cada um. De qualquer forma, o Conde Chase, que estava praticamente sem terras, construiu uma mansão e se estabeleceu na cidade fronteiriça de Bailon. Então, o Conde Bayer, que havia se afastado do cargo de Marquês, retornou à sua cidade natal, Bailon. Assim, criou-se a situação atual de 2 famílias residindo em uma única mansão. Jude, que respirava rápido e alto, correu pelo pátio de treinamento. Seu corpo inteiro estava suado e seu rosto estava vermelho, mas ele não cambaleava nem respirava como uma pessoa prestes a morrer. 10 voltas ao redor do campo de treinamento. Há apenas 10 dias era um desafio quase fatal, mas agora era diferente. É simplesmente muito difícil. Sua mente ficou em branco. Ele estava suando tanto que parecia que tinha caído na água, mas sua respiração era regular. Seus membros estavam doloridos, mas não parecia que iriam quebrar. Kurraia. Quando Jude parou de correr, ele respirou alto. Em vez de se deitar, ele inclinou a parte superior do corpo, respirou fundo e lentamente estabilizou sua respiração. Há um resultado. Sua resistência aumentou. Muito disso. Porque Jude era muito fraco no começo. Mas ainda assim era isso. Seu crescimento visível foi suficiente para inspirar motivação. Este também. Jude estabilizou a respiração até certo ponto e sentou-se ereto, enquanto fechava os olhos e se concentrava em sua consciência. Método de treinamento de mana. Em outras palavras, era para operar o método de cultivo do Ki interior. O método de cultivo do Ki interior de Legend of Heroes 2 era um pouco diferente do método de cultivo do Ki interior que geralmente aparecia nas artes marciais. O uso dos 3 Dantian era o mesmo, mas não havia necessidade de se mover ou manter uma postura específica durante o treinamento. Pode-se dizer que é quase a mesma coisa quando comparamos os dois. Jude tentou usar a habilidade básica de cultivo de nível F que aprendeu com Victor. Sinta isso. Ele sentiu a energia quente e viva que era tão grande quanto um feijão. Além disso, era puro. Não seria exagero dizer que a energia pura criada pela combinação das energias Yin e Yang era a cristalização da pureza. Mas ainda é difícil. O Gyeoju-Momak ainda não foi completamente curado. Ainda havia muitos lugares bloqueados ou apertados nos meridianos grandes e pequenos, então era difícil cultivar adequadamente. Mas Jude não tinha pressa. À medida que sua resistência aumentava, seu Gyeoju-Momak melhorava constantemente. Sua resistência era a prova inicial de que seu Gyeoju-Momak estava sendo tratado. Estou ansioso por isso. Quando ele conseguia usar artes marciais corretamente. Embora fosse um pouco infantil, ele honestamente queria tentar usar artes marciais corretamente pelo menos uma vez. Seria possível voar até a metade do caminho usando Kingon ou usar Neigon para disparar ondas de ar poderosas. Não seria como aqueles super-humanos em um filme de heróis? Quero dizer, é incrível. Não apenas artes marciais, mas magia também. E o próprio mundo onde tudo isso é possível. Há níveis e há níveis que sobem. Não há janela de status, mas existem títulos. Mas isto não é um jogo. Isto é realidade. Mesmo neste momento, o próprio Jude está vivo e respirando. Sim, isso é o mais importante. O fato de ele estar vivo, o fato de que ele estava tentando viver, não era uma questão de consideração como o motivo de entrar no mundo de Legend of Heroes 2 e o motivo da existência de um mundo real como o de Legend of Heroes 2. Portanto, Jude decidiu se concentrar na realidade imediata. Bom trabalho! Ao ouvir a voz cheia de satisfação, Jude abriu os olhos e voltou sua atenção. Victor Cromwell, o velho cavaleiro responsável pelo treinamento físico de Jude, estava com um sorriso no rosto. Sua força física está aumentando a cada dia. Se você continuar, quando o conde retornar, você poderá aprender o Mugon da família Bayer. Victor disse com alegria como se fosse da sua conta. Na verdade, era natural. Ele era quem acompanhava todo o processo de crescimento de Jude, desde o nascimento até o momento presente. A criança que sempre sofreu e ficou frustrada com a maldição de Gyeoju-Momak agora está crescendo dia após dia, então por que ela não seria feliz? O filhote de tigre é um tigre. Victor também gostou da atitude de Jude. Em termos do padrão de Jude, que é muito mais fraco do que o de uma pessoa comum, o treinamento em si foi conduzido fielmente, sem nenhum truque. É uma bênção para a família Bayer.
realmente foi. Porque o sincero e fiel Judas tinha talentos extraordinários. Fazia apenas 20 dias que ele começara a tratar o Gyeongju Malmak com o colar do sol, mas não era apenas a força física de Jude. Quase todas as funções do corpo, como força muscular, agilidade, flexibilidade, etc., mudaram além do reconhecimento. Isso porque eu subi de nível. O nível 1 se tornou o nível 11 agora, então era natural que fosse diferente. Então, qualquer que fosse o verdadeiro motivo, se pudesse satisfazer a todos, seria bom. Ele achou o olhar de admiração de Vitor agradável. O jovem mestre é talentoso. Então, você não precisa ficar decepcionado ou frustrado com sua iniciação tardia em Mugon. Você sabe o que quero dizer, não é? Sim, Sir Vitor. Vou me lembrar disso. Quando Jude respondeu positivamente novamente, Vitor sorriu com uma mistura de alegria e tristeza. Era um fato que Jude tinha agora 17 anos e que era tarde demais para começar seu treinamento. Mesmo assim, você parece tão brilhante. Eu não percebi que isso aconteceria tão cedo. Não, você se esqueceu da realidade da alegria de poder aprender Mugon? Emoções sombrias estavam de volta aos olhos azuis profundos de Vitor, mas a parte preocupada, Jude, estava pensando de forma simples. Ter o Shou Mujishi é naturalmente incrível. A idade não importa. Shou Mujishi, corpo marcial celestial. É um talento de trapaça que transforma o personagem principal em um herói. Jovem mestre, por favor, anime-se. Jovem mestre, você com certeza vai conseguir. É? Ah, sim. Vou fazer o meu melhor. Era a época em que Vitor e Jude trabalhavam juntos, mas tinham pensamentos diferentes. Jovem mestre Jude. Ao chamado urgente, os olhos de Jude e Vitor se voltaram ao mesmo tempo. A ligação veio da empregada exclusiva de Jude, Maja. No entanto, a atmosfera era diferente do habitual. Ela sempre parecia fria e calma, mas agora se aproximava rapidamente com um rosto que o lembrava de quando ele estava correndo. Maja, Jude, assim como Vitor, ficaram surpresos. Os passos rápidos de Maja significavam muito. O que aconteceu? Diante da pergunta de Vitor, Maja recuperou o fôlego antes de olhar para Jude e dizer: Jovem mestre, chegou uma carta do Conde Chase. Ah, do Conde Chase. Nossa simpática senhora lhe enviou uma carta? Vitor perguntou com o rosto visivelmente brilhante. O boato de que o amor entre Jude e Cordélia havia se aprofundado chegou até mesmo ao conde. Hehe, nosso jovem mestre também é bom nisso. Todos tinham que admitir que Cordélia Chase era uma garota incomparavelmente bonita. O rosto de Vitor, no qual ele imaginava Cordélia escrevendo timidamente palavras de amor enquanto pensava em Jude, estava repleto de um sorriso encantado. Mas não foi. Não poderia haver algo em que Yellowstorm estivesse pensando em Otosher 009 e se preocupando em escrever palavras de amor. Não é Lady Cordélia. Não foi Cordélia quem enviou a carta. Nas palavras de Maja, os olhos de Vitor piscaram, enquanto Jude franziu a testa. Nesse ponto, havia apenas 2 pessoas do Conde Chase que enviariam uma carta ao próprio Jude. Uma delas, é claro, foi Cordélia Chase. E o outro era... É uma carta do Conde Chase. Arthur Chase. O atual Conde Chase. Era a convocação do seu futuro sogro. Asterisco, asterisco, asterisco. Jovem mestre, por favor, não fique tão nervoso. Ele é o pai de Cordélia. E o noivado foi decidido pelo Conde Bayer e pelo Conde Chase juntos, então seu relacionamento com ela está literalmente aprovado. Então, um pequeno desvio será suficiente. Pequeno desvio. A fuga diurna em que Jude e Cordélia disseram que precisavam passar um tempo sozinhos. Jude engoliu a saliva inconscientemente. Estou nervoso. Muito. Não era tão estranho que ele estivesse nervoso. Na verdade, era natural. Como ele poderia não ficar nervoso quando o genro vai ver o sogro? Além disso, o incidente de fuga durante o dia foi suficiente para deixar até Maja, que era chamada de rainha do gelo da família Bayer, falante. Era natural ficar nervoso. Em uma carruagem que chacoalhava mais rápido que o normal, Jude recuperou o fôlego para se manter calmo. Ele fechou meus olhos e se concentrou em seus pensamentos. Arthur Chase. Conde Chase. Pai de Cordélia. Ele é um dos 4 rios do norte e um dos melhores magos de batalha do reino de Salem. Na verdade, seu papel no cenário original não foi tão grande. No cenário principal de Cordélia, houve poucas aparições, e no cenário principal de Jude Bayer, sua presença também foi pequena. Porque o noivado de Jude e Cordélia acabou fracassando. No cenário principal de Cordélia, os dois se afastaram por causa da luta de Jude com Gyeongju Malmak, porque os dois raramente se encontravam. Os dois podem ter começado na mesma cidade, mas quando se segue seus cenários principais, as áreas onde eles atuam ficam em direções opostas. Para ser preciso, ambos estavam ativos no norte, mas quando um estava no leste, o outro estava no oeste. Na história de Cordélia, tudo saiu do controle. Não houve mais nada que me viesse à mente em outros aspectos. Bem, por que ele me chamou? Foi por causa da fuga diurna? Mas então, por que agora? Mais de 10 dias se passaram desde que a proibição de sair foi suspensa. Calma, Otosher 009. Era incomum. Sua cabeça não funcionava direito porque ele estava estranhamente nervoso. Não, porque ele estava tão nervoso em primeiro lugar. Não tem problema, né? Ele não é o pai da Cordélia? Sogro. Foi o momento em que ele gritou silenciosamente por causa da estranheza. Jovem mestre, chegamos. Quando Jude abriu os olhos ao ouvir as palavras de Maja, ele viu a mansão do Conde Chase quando olhou pela janela da carruagem. O muro que ele prometeu atravessar um dia era, infelizmente, alto e alto demais. Se a mansão do Conde Bayer era o castelo do cavaleiro, a mansão do Conde Chase era o jardim modelo do mago. Depois de chegar à porta da frente da mansão, passando pelo jardim espaçoso e bem decorado, Jude engoliu em seco. Ele percebeu que havia visitado a casa de sua futura esposa. Agradecemos a sua visita. Por favor, venha por aqui.
Seguindo a orientação do mordomo, Jude admirou a atmosfera da mansão do Conde Chase, que era claramente diferente da mansão do Conde Byre. Era brilhante, radiante e esplêndido. A direção em si parecia diferente daquela da mansão do Conde Byre, que era tão simples e sombria que lembrava o castelo na fronteira. Mas foi justamente quando ele entrou no longo corredor. Cordelia e Dalia, como se estivessem esperando há muito tempo, enquanto estavam inquietas no corredor, se aproximaram de Jude. Butler Norton, por favor, nos dê um momento. Dalia sorriu e pressionou Norton, e Cordelia apontou para o canto do corredor com um olhar urgente. Seus olhos sugeriam que antes de ir para a sala do chefe, eles deveriam ter uma pequena reunião operacional. Jude também estava em uma situação em que precisava desesperadamente de informações, então não era algo a recusar. Seguindo-a rapidamente, Cordelia abriu a boca de repente quando a decoração os escondeu de vista. O que você vai fazer? Dê-me, por favor, dê-me sua filha? Quando Jude respondeu reflexivamente sem pensar, Cordelia cobriu o rosto com as duas mãos. O que esse maluco está dizendo? Não. Por que você me chamou em primeiro lugar? Você sabe de alguma coisa? Não. Foi só uma ligação repentina. Afinal, isso é por causa da fuga diurna? Não sei. Você acha que ele vai mencionar isso? Ah, porque você exagerou. Seu maluco, você que pediu. Você. De qualquer forma, agora não é o momento certo para discutir o que é certo e errado. Eu quero discutir como um louco. Mas não era realmente o momento de discutir o que é certo e errado. Pensando bem, o sogro só chamou o genro, então talvez ele não tivesse nenhum propósito sério. De qualquer forma, farei o meu melhor. Ok, não sei o que fazer, mas boa sorte. Luta? Após receber os tímidos aplausos de Cordelia, Jude assentiu e se aproximou de Butler Norton, pedindo para ser guiado novamente. E assim, no que brevemente pareceu 1 minuto, o Sr. Jude Byre chegou. Butler Norton levantou a voz. A sala do chefe, não, a porta da sala de estar do Conde Chase foi aberta. Mudei Langestrom para Langestey, que é um lugar real na Áustria. Assim como o resto da mansão, a sala de estar do Conde Chase era decorada de forma brilhante e bonita. O teto branco combinado com um piso de mármore branco e limpo, e a parede com várias portas de vidro grandes que davam para o jardim eram turquesa, dando uma sensação de frescor. Havia um tapete que usava cores fortes como vermelho e amarelo para dar uma sensação de esplendor, além de vários móveis luxuosos com um tom geral brilhante. Uma presença estrangeira estava sozinha em um lugar onde pareceria mais apropriado que belas damas fizessem um chá aqui. Você veio. Arthur Chase. Conde Chase. Ele é um membro dos 4 Rios do Norte, um mago de 7 estrelas e um dos magos de batalha mais proeminentes do Norte. E como se quisesse revelar esse fato com todo o seu corpo, ele era grande, assustador e de aparência afiada. Se Jude pudesse compará-lo a uma espada, ele seria como uma Claymore. Tempestade Vermelha. Apelido do Conde Chase. Ele também é conhecido como Monge Vermelho, e sempre usou vestes vermelhas como sangue, como agora. O Sr. Jude Byre cumprimenta a Lord Chase. Quando Jude demonstrou o devido decoro, o Conde Chase, que estava de pé, de frente para o jardim, virou-se. Ele tinha cabelo ruivo curto e uma altura próxima a 2 metros. Ombros largos e fortes e músculos firmes, supostamente desenvolvidos no campo de batalha. Além disso, olhos penetrantes e afiados conseguiam enxergar através do oponente, e a impressão geral era realmente avassaladora. Jude sentiu mais como se estivesse enfrentando um poderoso guerreiro do que um mago. Os genes da mãe trabalharam duro. Todos os 3 filhos do Conde Chase, incluindo Cordelia, eram homens e mulheres bonitos, tão belos quanto flores. Claro, o Conde Chase não tinha um rosto feio. Na verdade, ele tinha um rosto grosso, moreno e másculo, bonito. Foi como quando foram a Leizegan. Toda a conversa fiada que ele tinha na cabeça se dissipou por causa do nervosismo. Sente-se. O Conde Chase falou baixo novamente e sentou-se à cabeceira da mesa. Jude prendeu a respiração depois que o Conde Chase se sentou em seu assento de autoridade. Se fosse uma reunião comum, as criadas teriam entrado e servido chá e biscoitos naquele momento. Mas apenas um silêncio profundo e pesado se instalou entre o Conde Chase e Jude. Assim, cerca de 1 dúzia de segundos se passaram. Na hora em que o suor frio começou a escorrer pelas costas de Jude, o Conde Chase abriu a boca novamente. Ouvi algumas histórias. Chegou. O Conde Chazed olhou para Jude enquanto mantinha uma postura ereta, e Jude engoliu em seco, nervoso, ao encarar o olhar frio do Conde Chase. Francamente, ele estava assustado. Sentimentos semelhantes surgiram em seu coração, como quando viu Leizegan pela primeira vez. Mas ele não se virou. Jude se recompôs e suportou o olhar do Conde Chase. Alguns segundos se passaram então. O Conde Chase, que olhava para Jude com olhos vidrados, abriu a boca e disse novamente. Ouvi falar sobre suas ações durante o desvio. Desvio, escapadinha de fim de semana. Foi o Conde Chase quem entrou em ação desde o início. No entanto, Jude manteve a compostura. O que o Conde Chase mencionou não foi apenas o desvio. Você teve sorte de conseguir o colar do sol. O Conde Chase não poderia saber que havia planejado obter o colar do sol em primeiro lugar. Mas Judas não respondeu e, em vez disso, pegou o colar do sol que havia colocado em suas roupas e o colocou sobre a mesa. É o colar do sol. Um colar de ouro gravado com o brasão de Solari, o deus do sol. O olhar do Conde Chase, que estivera focado em Jude, voltou-se para o colar do sol. Ele acariciou o colar algumas vezes com seus dedos grossos e ásperos e assentiu. Sem dúvida, é um item que irradia energia Yang constantemente? Você começou muito bem. O colar do sol era o item divino usado pelo campeão do deus sol Solari, Galus, e ninguém mais. Não era exagero dizer que era um tesouro divino da denominação, então era natural que o Conde Chase o admirasse. Qualquer que seja,
o Conde Chase depositou o colar do sol. Ele olhou para Jude mais uma vez como se o estivesse examinando antes de repentinamente tirar uma pequena caixa do peito, empurrá-la para Jude e falar: isto não me serve para nada, mas eu já trouxe, então pegue. Que diabos é isso? Quando Jude lançou um olhar para perguntar se podia abrir, o Conde Chase respondeu com um bufo. HMPH, estou avisando com antecedência, mas não é muita coisa. Era um pouco vago, mas ele achou que não havia problema em abri-lo, então Jude abriu a caixa cuidadosamente e logo arregalou os olhos. É uma grande coisa. O que havia dentro era uma pílula Yang da Terra, que possuía uma poderosa quantidade de energia Yang. Ele tinha acabado de abrir a caixa, mas o aroma perfumado parecia preencher a sala de estar. Não era algo que pudesse curar Guiljumalmak de uma só vez com uma carpa de fogo solar, mas ainda era um item valioso que seria de considerável ajuda no tratamento. O Conde Chase falou novamente antes mesmo de poder expressar sua gratidão pela pílula Yang da Terra. Mais uma vez, o Conde perguntou, olhando para Jude com olhos ferozes. Ouvi dizer que Cordélia te carregou quando você pulou do penhasco. Era verdade? É verdade. TSK, que tolice. O Conde Chase estalou a língua em sinal de desaprovação, examinou seus braços novamente e estendeu uma pequena caixa. É uma fruta que fortalece os músculos. Tudo que tenho ao meu redor é um bando de bruxos que só precisam da força de uma bengala, por isso ela é inútil para nós, então pegue-a. O fruto da força? Jude mais uma vez pareceu surpreso. O fruto da força era um item que aumentava um pouco a força muscular permanentemente, e era difícil obtê-lo no começo, como acontece com todos esses tipos de itens. Da pílula Yang da Terra até mesmo a fruta da força. Ele é realmente uma pessoa muito legal? Não, talvez ele goste muito do próprio Jude? Ele parecia estar descontente com o fato de Cordélia ter carregado Jude em sua fuga diurna, em vez da fuga diurna em si. É porque ele tinha uma impressão forte e era estranho em se expressar. Mas na verdade ele era uma boa pessoa. Jude olhou para cima e viu o Conde Chase. Ele ainda tinha um rosto assustador, mas de alguma forma, ele parecia diferente de antes. Ele começou a falar novamente. Agora, em vez de ter medo do que ele diria em seguida, Jude começou a ansiar por isso. Ouvi dizer que você vai se juntar a Cordélia na próxima reunião social. Filhos das 12 famílias do norte, especificamente, era uma reunião social de crianças menores de idade que ainda não haviam iniciado funções oficiais. Desta vez, Jude deu sua palavra a Cordélia de que ele também participaria. Jude respondeu com um pouco de expectativa. Sim, eu vou. Você precisa de resistência para ir longe. O Conde Chase estava absolutamente certo. Jude esperou em silêncio, e o Conde Chase também não decepcionou dessa vez. Jude pensou que ele estava apenas limpando a garganta, mas mais uma vez o Conde Chase tirou uma pequena caixa do seu peito. Todos ao meu redor são apenas um bando de nerds presos no laboratório. É por isso que é inútil, então pegue. O fruto da resistência. Como o nome sugere, era um item que dava um pequeno aumento de resistência permanentemente. Para Jude, que tinha pouca resistência, era um tesouro tão valioso quanto a pílula Yang da Terra. Sim, pai. Quando Jude respondeu rapidamente, o Conde Chase pigarreou novamente e disse, colocando a mão no bolso interno do peito. Quando você diz que vai viajar, aquele velho intrometido, o Conde Bayer, faz uma coisa idiota, tipo um teste. Não é grande coisa, mas vai ajudar. Jude não disse nada dessa vez, mas o tamanho da caixa lhe deu uma ideia aproximada. Estava claro que era uma das séries de frutas. Pai. Se ele pudesse jogar Legend of Heroes 2 novamente, ele tentaria se aprofundar no Conde Chase de alguma forma. Ele é como um Goblin do Tesouro? Não, um pai do tesouro. O Conde Chase, que bufou novamente quando Jude brilhou com profunda gratidão, levantou-se e disse: HMPH, o negócio está resolvido. Agora saia daqui. Muito obrigado. Tem uma sacola embaixo da mesa, então coloque-a lá. O Conde Chase, de fala mansa, virou-se para o jardim, como fizera quando Jude chegou. Isso significava que não havia mais nada a ser falado. Foi um pouco rude, mas Jude não se importou. O que mais você quer do pai do tesouro que até arrumou sua mala? Quando Jude rapidamente colocou as caixas na sacola e saiu da sala de estar, as pessoas que estavam esperando, para ser exato, Cordélia, se aproximaram dele. Ei, você está bem? Aconteceu alguma coisa? O que o pai disse? Você levou muitas broncas? Ele te mandou terminar o noivado? Ela parecia um pouco assustada. Antes de responder, Jude olhou por cima do ombro de Cordélia e sorriu para a figura de Maja e Dalia paradas ali, inquietas. Ei, sobre o que vocês conversaram. Vamos lá, me conta. Pai? Ele quer que eu te carregue por aí de agora em diante. Então não me carregue. O que? Cordélia abriu bem os olhos como se perguntasse o que ele queria dizer, e Jude riu alegremente. Asterisco. No jardim do Conde Chase. Jude e Cordélia caminharam pelo jardim de flores lindamente decorado, e Maja e Dalia ficaram lado a lado olhando para as duas figuras. Então Cordélia disse em voz baixa, cobrindo a boca com um leque. Então, o pai te deu e encheu de coisas? Ele me mandou comer, me animar e te carregar por aí. Não me carregue. Quando Jude falou novamente, Cordélia corou levemente e bufou. Bem, isso é um alívio de qualquer maneira. Você é filha do seu pai. Esse bufo. Que diabos? De qualquer forma, deu tudo certo. Se eu comer tudo que seu pai me deu, estarei em uma condição muito melhor do que estou agora. Foi realmente uma sorte inesperada. A condição do Guiljumalmak está melhor do que agora. E se ele comesse os frutos da força e da resistência, e o fruto da agilidade que me foi dado por último? Com um pouco de exagero, ele seria 1,5 vezes mais forte do que agora. Claro, não está muito bom agora. De qualquer forma, 1,5 vezes é 1,5 vezes. A simples visão da bolsa o fez sorrir. Por falar nisso, você também vai me dar uma coisa? Eu te amo, senhora banqueiro.
Por favor, me ligue quando quiser, não é? E enfim, você vai começar agora? A missão Teste do Pai. Suponho que sim. Teste do Pai. A primeira missão principal que aparece no cenário principal de Judy Bayer. Como o nome indica, foi um evento em que seu pai, o Conde Bayer, reconheceu que seu Gyeojun Malmak estava curado e que ele estava pronto para deixar a cidade. No jogo, após ser completamente curado do Gyeojun Malmak com o evento Carpa de Fogo Solar, ele poderia desafiá-lo se praticasse artes marciais por 1 ou 2 meses. Mas apesar de ser a primeira missão principal, ela apresentava um nível de dificuldade irregular. Essa foi uma das razões pelas quais Judy não é um personagem popular. Na verdade, Judy começou mais tarde que os outros personagens, mas teve que perder mais tempo por causa da missão Teste do Pai. Além disso, diferente de outras missões, esta era uma missão que não tinha nenhum truque específico. Não se preocupe. Foi por isso que escolhi os 36 passos mundanos. Poderei ir com você para Langestei. HMPH. Não estou dizendo que quero ir com você para Langestei. Bem, o que devo dizer? É um diálogo típico, mas combina bem com sua boa aparência. O que esse maluco está dizendo? Cordelia corou como uma personagem em um diálogo típico, e Judy deu uma risadinha. Imagem e Dalia, que olhavam para as duas de longe, também sorriram calorosamente. De longe, elas eram um casal fofo sussurrando timidamente palavras de amor. Quando começa, afinal? Primeiro partiremos depois de 2 semanas. Meu pai chega em 10 dias no máximo, então não haverá problema com o horário. Depois de passar na missão Teste do Pai e se preparar para a viagem, ele irá para Langestei com Cordelia. Posso confiar em você? Só não se esqueça de se preparar bem para a viagem. Há coisas para levar no caminho. Isso foi o suficiente. Foi Cordelia quem entendeu exatamente o que Judy estava dizendo como algo podre. Então ficarei esperando as notícias. Sim, te vejo em breve. Os dois, que batiam os punhos como de costume, foram em direção a Maja e Dalia. E uma semana depois, o Conde Bayer está de volta. A atualização tardia. Passei o dia de ontem inteiro fazendo uma edição enorme em todos os capítulos anteriores para esclarecer algumas frases confusas e vagas ou corrigir várias palavras mal traduzidas. Também alterei o termo escapadinha de fim de semana para escapadinha diurna. A matéria não especificou se aconteceu no fim de semana, então a palavra diurna faz mais sentido. E por fim, tentei me ater às formas corretas de tratamento para nobres nesta série. Judy é formalmente chamado de Sr. Judy Bayer ou Sr. Bayer, e Cordelia é formalmente chamada de Senhora Cordelia. Quanto à forma como servos os tratam, deveria ter sido senhor, e minha senhora senhora, mas jovem mestre, e senhorita sou o melhor para mim. Então usei o último em vez do primeiro. Judy sempre será um jovem mestre para mim, mesmo já tendo 17 anos, hahaha. As manhãs na mansão do Conde Bayer eram originalmente tranquilas. Porém, hoje foi diferente. Liderados por Barone, o mordomo de longa data do Conde Bayer, todos os criados da mansão do Conde Bayer estavam muito ocupados desde o início da manhã. Isso porque a notícia de que o Conde Bayer, que estava ausente há mais de 2 meses em uma expedição, chegara 3 dias antes do previsto. Foi o retorno do senhor da família Bayer após sua expedição anual para reduzir o número de monstros na área de Bailon antes do inverno. Afinal, os preparativos para a recepção não poderiam ser negligenciados. Enquanto estava sentado em um local ensolarado e observava os servos agitados, Judy se virou para o lado e perguntou: "Mas por que você está aqui?" "Eu sei." Cordelia, que estava bem vestida e sentada ao lado de Judy, respondeu com uma voz um pouco distraída. Na verdade, ambos sabiam por que Cordelia estava ali agora. "Eu não sabia que seu pai era tão bom até hoje. Ele é ótimo, não é? Conde Chase." Foi porque ele apareceu com Cordelia hoje. O Conde Chase e o Conde Bayer foram camaradas que vivenciaram a vida e a morte diversas vezes. Meu sogro veio à minha casa para me cumprimentar, enquanto Judy olhava para o portão da frente como se estivesse dando boas-vindas ao retorno do Conde Bayer. Ele estava secretamente se sentindo estressado ao pensar no que aconteceria quando a notícia de que ele havia feito Cordelia agir precipitadamente se espalhasse. Você sabe o que? O que é? Nossa situação não é muito pacífica? Cerca de 1 mês após despertar as memórias de uma vida passada. Ao ouvir as palavras de Cordelia, Judy virou a cabeça e logo riu. Aproveite agora. Você sabe que ainda não começamos o cenário principal, né? É um trabalho duro quando saímos de casa, trabalho duro. Ugh, eu sei, certo? É esse o olhar de uma pessoa que sabe disso? Quando Judy estalou a língua, Cordelia quis refutar, mas ela não tinha nada a dizer, então fez beicinho. Como Judy havia dito, assim que o cenário principal começasse, o portão das dificuldades estaria totalmente aberto. Porque o ataque da mão do diabo é muito difícil. Foi um evento brutal em que várias crianças de 12 famílias do norte foram mortas e sequestradas. Mesmo no jogo, havia apenas 3 caminhos para Cordelia: ser sequestrada pela mão do diabo e sacrificada, ser morta no local ou lutar para sobreviver escapando por pouco. Em primeiro lugar, o cenário principal de Judy começou com uma viagem para descobrir o paradeiro da desaparecida Cordelia em Bailon. E se realmente acontecesse como o original, o futuro de Cordelia seria um caminho de chamas que cruzava a estrada espinhosa. Não vou deixar isso acontecer. Eles precisam mudar a história original e criar um novo final. Mudar o cenário principal de Cordelia foi o começo. Bem, não é por isso. Quando Judy sorriu de repente, Cordelia disse com um olhar assustador: "O que é isso? Esses olhos tristes?" Os olhos de Judy estão preocupados com a lei de Cordelia por quem ele anseia. Ei, fiquei arrepiada. Você não está se acostumando? O que? Que? Isso o quê? Você sabe aquele? Saudades? Querida? Da linda e adorável Lady Cordelia, que é a menina dos meus olhos. Cordelia estremeceu e corou enquanto Judy falava descaradamente. Ó, o que esse maluco está dizendo? Porque seu pai está vindo. O pai. Cordelia também entendeu.
quando olhou para trás, o Conde Chase estava vindo em sua direção. Lady Cordelia, você está linda de novo hoje. Meu Deus, estou tão envergonhada. Obrigada, Sr. Byers. Quando Cordelia respondeu com um sorriso desajeitado, o Conde Chase, que havia chegado antes dos dois, olhou para Jude e disse com um olhar de desaprovação. TSK, você ainda é magro. Ele tinha uma expressão insatisfeita, olhos discordantes e estalava a língua. Mas Judas não teve medo algum, pois já sabia as próximas palavras. Não é muito, mas coma. Obrigado, pai. Quando o Conde Chase tirou uma pequena caixa, Jude rapidamente a aceitou e agradeceu. Ele era um pai muito precioso. Enquanto isso, Cordelia piscou os olhos com um rosto inexpressivo. Ela tinha ouvido aquilo outro dia, mas era realmente uma visão estranha. O Conde Chase, que olhou para os dois por um momento para ver se conseguia decifrar seus pensamentos, disse enquanto virava os olhos. Ele está vindo. Foi bem simples, mas Jude e Cordelia entenderam imediatamente. Além do portão principal, o Conde Byers estava voltando. Asterisco, asterisco, asterisco. Normalmente, era o Conde de Byers quem liderava a Ordem dos Cavaleiros, mas hoje ele estava acompanhado apenas por alguns subordinados e seu filho mais velho, Gael Byers, porque ele correu para casa quando ouviu notícias de Jude. Os servos do Conde Byers se alinharam em frente ao portão principal, e Jude ficou ao lado de Cordelia. E quanto tempo se passou? Judas chamou um cavaleiro montado num cavalo vermelho que acelerou e chegou ao portão principal. Era Gael Byers, irmão mais velho de Jude e o próximo Conde de Byers. Com cabelos e olhos azuis, ele pulou do cavalo imediatamente e por um momento abraçou Jude com força, mas não se esqueceu da situação. Saúde, Lord Chase. Faz muito tempo. Era um tom duro e frio, mas Gael estava mais familiarizado com o Conde Chase do que com Jude. Depois de aceitar com um grande sorriso, ele olhou novamente para Jude. Você está realmente saudável. Dá para perceber só de olhar para o seu rosto. O rosto de Gael, que lembra o de Jude, não demonstrava nenhum senso de interesse próprio. Gael Byers, ele é um irmão 10 anos mais velho que Jude Byers. Como Otocher 009, Jude se lembrou de Gael Byers em Legend of Heroes 2, mas apenas por um curto período, porque ele era Otocher 009 e Jude Byers ao mesmo tempo. Um sorriso também se espalhou no rosto de Jude. Gael Byers era um irmão muito bom. Jude Byers lembrou de uma série de anedotas que não foram descritas em Legend of Heroes 2. Um irmão genuíno. Alguém que enfrentou os 17 anos de vida de Jude. Você teve sorte, muita sorte mesmo. Não, pensando bem, será que tudo isso é graças à Lady Cordelia? Dizem que elas encontraram o colar do sol quando saíram juntas para ver as flores. Gael, que falava agradavelmente, olhou para Cordelia novamente. Parecia Jude, mas com um rosto mais másculo e um sorriso pitoresco. Muito obrigada, Lady Cordelia. Conhecê-la seria a maior sorte para Jude. Você é a deusa da sorte para o Conde Byers. Fico lisonjeado. Ah, cunhado. Gael sorriu novamente quando Cordelia conseguiu responder. Era porque ela ficava tão fofa quando tímida. Que sortuda você é. Eu te invejo. Gael, que até piscou para Jude, ficou de lado com um grande sorriso, porque o verdadeiro protagonista de hoje chegou. Judas, Conde Byers. O Conde Byers, montado num cavalo preto, saltou do cavalo. Com uma altura alta e ombros largos que só ficavam atrás do Conde Chase, ele era uma beldade de cabelos pretos e olhos azuis. Embora não fizesse tanto barulho quanto Gael, os olhos do Conde Byers também estavam cheios de alegria. Você tem muitas histórias para compartilhar. Vamos entrar. Sim, pai. Foi Jude quem respondeu reflexivamente, mas naquele momento, ele sentiu como se seu coração estivesse tremendo. Isso porque ele podia sentir claramente o coração de seu pai, o Conde Byers, que se importava e se preocupava com Jude. Acho que sou invisível. Como não reconhecer um homem tão grande quanto você? Obrigada por vir. O Conde Byers, que riu e deu um tapinha no ombro do Conde Chase, também não se esqueceu de Cordelia. Gael já disse isso, mas muito obrigado. Muito obrigado. Se não fosse pela fuga diurna, eles não teriam encontrado o colar do sol. Gael, balançando a cabeça como se concordasse, falou. Pai, o amor entre Jude e Lady Cordelia causou um milagre. Ah, é verdade mesmo, mas vamos parar com isso. A Cordelia não está envergonhada? Cordelia ficou realmente envergonhada com a troca de palavras entre pai e filho. Seu rosto estava vermelho e ela parecia desamparada, então ela finalmente puxou a bainha da camisa de Jude. Ei, faça alguma coisa. Ah, tudo isso vai acontecer. Aos olhos desesperados de Cordelia, Jude respondeu com um olhar tranquilo, e todos que observavam as pequenas ações entre os dois sorriram calorosamente. Vamos entrar por enquanto, Barone? Sim, meu senhor. O banquete está pronto. Sinceramente, damos boas-vindas ao seu retorno. Quando Barone, o mordomo que estava dando um passo para trás, deu um passo à frente, as coisas aconteceram rapidamente. Dentro do salão de banquetes do Conde Byers, assim como outros lugares na mansão, era um lugar que parecia uma fortaleza sólida, mas ainda assim parecia bom por causa das várias iguarias que estavam na grande mesa. À cabeceira da mesa estava o Conde Byers, e de cada lado estavam o Conde Chase e Gael. Jude e Cordelia estavam sentados ao lado de Gael em uma mesa cheia de homens sombrios. E o menino e a menina bonito sentados lado a lado se destacavam mais do que o Conde Byers sentado no topo. Que dia feliz, que dia feliz. O Conde Byers, que estava bebendo com o Conde Chase, falou com uma expressão satisfeita, e todos ao redor dele assentiram, com os olhos fixos não no Conde Byers, mas em Jude e Cordelia. Puta merda, não consigo nem comer. Ah, isso também vai acontecer. Quando respondeu a Cordelia que lhe lançaram um olhar desesperado, seus olhos eram como os de quem alcançou o Nirvana. Jude então olhou para o Conde Byers e disse, parabéns pelo seu retorno seguro, pai. Sim, esta expedição foi um grande sucesso, sem mortos, embora haja feridos. Seu irmão Gael também foi muito ativo.
Ah, você também, pai. Estou envergonhado na frente da Lady Cordélia. Ele disse isso, mas ficou muito feliz porque sua boca estava cheia de sorrisos. Não me diga que Gael gosta de Cordélia? Baseado na história original, Gael tinha uma noiva com quem estava prestes a se casar. Quando Jude ficou em guarda, o Conde Bayer abriu a boca novamente, olhando para Jude. Jude, ouvi do Victor. Você disse que queria se juntar a Cordélia na reunião social, certo? Sim, pai. Gostaria de me juntar à Lady Cordélia. Quando Jude respondeu de forma clara e decisiva, os olhos dos cavaleiros e servos da família Bayer se encheram de alegria, e o Conde Chase também sorriu um pouco com um zumbido. O Conde Bayer assentiu. Sim, você é filho da nossa família Bayer, então merece participar. Mas Jude, nossa família Bayer é uma família de guerreiros. Portanto, para sair de casa, é preciso passar por um teste que prova que se pode proteger o próprio corpo. Você sabe disso, não sabe? Eu sei, pai. Missão de teste do pai. Quando Jude deu uma resposta franca dessa vez, o Conde Bayer, que ficou mais feliz, se levantou. Eu teria que marcar uma data para o teste, mas isso atrasaria a viagem. O que você acha, Jude? Gostaria de fazer o teste agora mesmo? Foi uma oferta repentina, mas Jude não se sentiu constrangido. Como a preparação já estava feita, quanto mais cedo agendar o teste, melhor. Você consegue fazer isso? Eu consigo. Jude, que respondeu Cordélia com os olhos, respirou fundo uma vez e se levantou do assento. Eu farei o teste, pai. O último obstáculo para iniciar o cenário principal. Era uma conversa natural, mas Jude sabia a resposta correta. O teste do Conde Bayer para sair de casa era simples. Tenha sucesso ao desferir um golpe contra um oponente que esteja no nível de um cavaleiro comum em um duelo. Embora fosse muito simples e claro, havia pouco espaço para os chamados truques, testando apenas suas habilidades de forma justa. O Conde Bayer passou no teste quando tinha apenas 12 anos, e Galé, embora não fosse naturalmente talentoso e tão bom quanto seu pai, passou no teste aos 13, mais jovem do que a média de idade. Jude tem 17 anos. A verdade é que naquela época fazer o teste era quase irracional, pois sua idade era 2 anos maior que a média de idade para passar no teste da família Bayer, que é de 15 anos. Um mês no máximo. Antes de receber o colar do sol, sem falar no treinamento adequado, até mesmo treinar sua força física era difícil para Jude. Não importa o quanto Jude tenha tentado recuperar seu período de treinamento, foi apenas um mês atrás que ele recebeu o colar do sol e começou seu tratamento, do qual seu tempo de treinamento em artes marciais foi de menos de 15 dias. Além disso, a condição de Jude, até então, não estava completamente curada. Seu Gyojin Malmak estava melhorando e ele gradualmente se aproximava da força normal, mas, se olhado pelo padrão do cavaleiro, ele ainda estava fraco. No entanto, o Conde Bayer não pretendia humilhar Jude na frente de todos. É claro que ele também não tinha intenção de fazer um teste mal feito de propósito para seu filho. Victor, eu acredito em você. Um dia antes de chegar em casa, havia uma frase na última carta que veio de Victor, o velho cavaleiro da família. O jovem mestre passará no teste. O Conde Bayer acreditou então se Victor tivesse dito isso. Ele não era de contar histórias longas e infundadas. Mas mesmo assim, o Conde Bayer também era um homem. Sua curiosidade cresceu. O que deu confiança a Victor para que ele chegasse ao ponto em seu relatório? Talvez tenha sido uma ideia estúpida que Jude não tivesse talento, e que talvez Jude realmente tivesse um talento que superasse o dele. Seu coração estava batendo forte. Deve ter sido o próprio Conde Bayer quem esperou pelo teste atual mais do que qualquer outra pessoa neste lugar. Pai, Gael disse em voz baixa enquanto entregava uma espada de madeira ao Conde Bayer, que tomou seu lugar no meio da área de treinamento interna. O Conde Bayer riu dos olhos amargos de Gael, que perguntavam se o Conde precisava mesmo desempenhar o papel de oponente. Mas Gael acabou abandonando o pensamento e balançou a cabeça, dizendo em voz baixa, vá com calma com ele. Ok. Ele não era ninguém menos que o Conde Bayer, um dos 10 grandes mestres espadachins do reino de Salem. Restringir sua habilidade com a espada ao nível de um cavaleiro comum foi muito fácil. O Conde Bayer, que recebeu a espada de madeira, olhou agradavelmente para Jude se preparando para o teste à distância. Para ser exato, para Jude e Cordélia. Da mesma forma, Gael, que olhou para o mesmo lugar, riu e disse com um sorriso. Eles formam um casal que combina muito bem, certo? Sim, é realmente uma bela vista. Acho que não era assim antes de eu partir para a expedição. Mas, enquanto isso, eles se aproximaram significativamente. Porque eles se divertiram juntos. Um homem fazendo o teste e a noiva se preocupando com esse homem. Que visão linda! Certamente, eles devem estar trocando palavras bonitas e doces. Ei, seu maluco. O Conde Bayer veio direto. Peça para ele pelo menos trocar de oponente. Ei, tenho certeza que ele vai ajustar o nível. E se você perder, você reclama do seu Gyojin Malmak dia após dia. Se eu perder, você vai para Langestei sozinho. Cenário principal, luta. O que esse maluco está dizendo? Cordélia, que disse aquelas palavras bonitas e doces em um sussurro baixo, disse com um suspiro. Ok, eu acredito em você. Você é o Otosher, então vai conseguir de alguma forma. Mesmo assim, ainda? Não exagere e não se machuque. Ok, Tempestade Amarela. Por quê? Você realmente se parece com seu pai. Claro, com quem mais eu me pareceria se não com meu pai? Você tem razão. Jude, que encerrou a conversa com uma risada irônica, esticou os ombros e exalou um longo suspiro. Finalmente ele olhou para Cordélia e disse, vamos juntos. Para Langestei. Para reformar os principais cenários de Jude e Cordélia. Jude sorriu, e Cordélia bufou sacudindo o punho levemente como se estivesse comemorando. Combate. Isso foi o suficiente. Jude fixou sua espada de madeira e deu um passo à frente, enquanto Cordélia recuou para onde o Conde Chase estava.
Senhorita, você está bem? Quando Dalia perguntou em voz baixa, Cordélia assentiu. Ele ficará bem. Outosher 009 disse isso. Contendo suas calúnias, Cordélia olhou para Jude como se quisesse observar como ele faria isso, e Jude ficou diante do Conde Bayer. Vamos começar. Não havia necessidade de prolongar isso. O Conde Bayer falou no momento em que eles se encararam, e assim que Jude tomou posição, ele lançou uma ofensiva. Foi a esgrima do reino que o Conde Bayer e todos os cavaleiros que usavam espadas aprenderam. O Conde Bayer manteve sua palavra. A velocidade da espada de madeira e a força que ele usava estavam no nível de um cavaleiro comum. Mesmo assim, a esgrima que ele empunhava era um dos 10 estilos de ataque da esgrima. Era um ataque que era como o padrão da esgrima do reino. E assim, eu consigo. Jude desviou a espada do Conde Bayer. De certa forma, foi uma simples evitação, mas aos olhos dos cavaleiros observadores, isso ficou visivelmente refletido naquele momento. Metade do passo de uma pegada. Foi a distância que Jude percorreu para evitar a espada do Conde Bayer. Ele desviou da espada do Conde Bayer com o mínimo de movimento. A espada do Conde Bayer atacou em sucessão. A esgrima semelhante à esgrima do reino, continuou, e Jude evitou todos os ataques do Conde sem que nenhum o atingisse. 7 vezes. No momento em que ele evitou a esgrima 7 vezes, a admiração explodiu entre os cavaleiros. Os olhos do Conde Chase brilharam, e Gael quase pareceu que ia comemorar. E Cordélia entendeu o que tornava Jude tão confiante. Você decorou. A esgrima do reino. O padrão dos ataques revelados pelos examinadores do Conde Bayer foi transmitido de geração em geração. Se isso fosse um sparring indiscriminado, não funcionaria. Mas era um teste e para que fosse justo, os examinadores tinham padrões limitados de esgrima e ataque. O que diabo se passa na sua cabeça? Era tão absurdo que ela quase riu. Mas era verdade que Jude estava familiarizado com o padrão por uma razão ou outra. Além disso, não foi a única coisa que foi ótima. Ele está melhor do que o esperado, disse o Conde Chase. Ele e o Conde Bayer já sabiam um pouco do fato de que Jude memorizou o padrão. E na verdade, memorizar o padrão em si não foi tão bom assim. De qualquer forma, foi um teste que foi passado de geração em geração. Memorizar o padrão não foi suficiente. Não foi suficiente passar no teste. Nono. Jude evitou-a novamente desta vez. A espada passou por ele a apenas um passo de distância. Gael, que estava observando, cerrou o punho. Jude tinha talento para artes marciais. Era um tremendo talento em artes marciais. Caso contrário, seria impossível evitar com precisão uma espada tão forte na sua frente. O Conde Bayer também sorriu. Isso porque ele sentia mais claramente do que qualquer outra pessoa naquela sala que o talento de Jude era genuíno. Mas o Conde Bayer pensou ao mesmo tempo. Evitar não é suficiente. Você nunca conseguirá completar as condições do teste apenas evitando-o. Aproxime-se mais. Penetre, não apenas evite. Não fique apenas do lado de fora, mas entre. O Conde Bayer fez sua espada balançar descontroladamente. Jude desviou dando um passo para o lado, e naquele momento, a espada do Conde Bayer avançou em direção a Jude como se o estivesse perseguindo. Ataques consecutivos. Era um ataque após outro ataque, então o lado atacante deveria acabar sendo dominado pela quantidade. Jude sabia disso. Ele estava esperando somente por esse momento. Baque. Ele chutou o chão. Não foi uma simples decolagem. 36 passos do mundo. Foi a habilidade do jogo de pés. A espada cortou o ar. Jude deslizou para a frente. Em vez de avançar pela frente, virou para a esquerda e abriu caminho na brecha do Conde Bayer. Kajik. O Conde Bayer moveu a mão esquerda e agarrou a espada de Jude. Logo depois, Jude largou a espada e sorriu com o rosto suado. Um golpe. Aquele golpe agora mesmo. Um cavaleiro comum não conseguiria bloqueá-lo. O Conde Bayer, um dos 10 mestres espadachins, bloqueou. Um momento de silêncio intenso preencheu a área de treinamento. O Conde Bayer olhou para Jude e logo caiu na gargalhada. Eu perdi. Vou. Jovem mestre. Aplausos irromperam de todos os lados. Os olhos de Vitor ficaram vermelhos de lágrimas, e Gael correu imediatamente até Jude e o abraçou. HMPH foi impressionante. Quando o Conde Chase disse isso, Jude estava nos braços de Gael e viu Cordélia, e ela bufou e deu um leve tapa no ar com o punho. Boa jogada. Jude riu novamente. E o Conde Bayer, que parou sua risada contínua e espirituosa, virou-se para o Conde Chase e disse: Sinto muito, Arthur, mas vou adiar a partida por mais 3 dias. Originalmente, eles iriam começar imediatamente amanhã, mas o Conde Bayer mudou de ideia. Ele viu o talento de Jude. Agora ele percebeu que Jude não era uma criança comum. HMPH, vou esperar. O Conde Chase permitiu, e não houve ninguém que o dissuadisse. E naquele momento a água podre da tempestade amarela entendeu o motivo pelo qual o Conde Bayer mudou para mais 3 dias. A razão pela qual Jude ficou mais satisfeito foi o fato de o próprio Conde Bayer ter se apresentado. Recompensas adicionais? A única coisa que o Conde Bayer pôde ensinar durante 3 dias foi Mugon, artes marciais. Cordélia viu Jude e dessa vez ele respondeu. Ele bateu no ar com o punho ligeiramente cerrado. Asterisco, asterisco, asterisco. O tempo passou. De manhã, 4 dias depois. Em vez de se vestir como se estivesse em um piquenique, Cordélia estava vestida com roupas de montaria. Ela parou na frente da carruagem, inclinou levemente a cabeça e logo abriu um grande sorriso. Você teve algum sucesso? Eu tenho. Foram apenas 4 dias, mas Jude, que parecia ter se tornado mais másculo do que antes, respondeu com um sorriso. No portão do Conde Bayer havia uma grande carruagem puxada por 4 cavalos preparada pelo Conde Chase. Havia 4 pessoas na carruagem: Jude, Cordélia, a criada exclusiva Maja e a cavaleira Dalia, que a acompanhava. E 2 acompanhantes, um do Conde Bayer e outro do Conde Chase. A reunião social das 12 famílias do norte em Langestey foi literalmente uma reunião social.
Além disso, como era para reunir os filhos menores, não havia razão para organizar uma grande procissão que ostentasse o poder da família. Mas ainda temos companheiros. Jude olhou para Cordelia, que assentiu levemente. Era um sinal de que ela estava pronta para algo para levar com ela em nosso caminho para Langestay, o que ele mencionou antes da viagem. Estou muito feliz de estar com vocês indo para Langestay. Eu também. Estou ansioso pela viagem com o Sr. Bayer. Como estavam na frente de Maja e Dalia, as duas, que fingiam rir haha e ho-ho, se acomodaram na carruagem. E Maja e Dalia, depois de trocarem olhares calorosos, tomaram seus lugares ao lado delas. Então vamos lá. Eles já terminaram de cumprimentar os pais, então a partida não deve demorar mais. Jude, tenha uma boa viagem. No jardim, Gael ergueu a voz, enquanto o Conde Bayer assentiu. O Conde Chase bufou, como sempre. Você sabe como pagar, certo? O olhar de Cordelia se voltou para a cintura de Jude. Foi porque ela viu a bolsa de dinheiro que o Conde Chase deu a Jude quando o cumprimentou mais cedo. Jude deu de ombros, fingindo não saber a resposta, e então olhou pela janela oposta, para o nordeste, em direção ao coração do norte. Olá! A carruagem partiu com o grito do cavaleiro. Foi o início do cenário principal. Durante uma noite em que a lua muito brilhante escondeu as estrelas, Cordelia sentou-se sob o céu azul escuro da noite e com seu lindo rosto como de um anjo, ela falou. Porra, porra, porra. O uso de linguagem abusiva está sujeito a sanções. O que esse maluco está dizendo? Sim, o que você está dizendo é uma exclamação, não um xingamento. De qualquer forma, decida logo. Cordelia não era a única sentada sob o fantástico luar. Os dois estavam em um lugar nas profundezas das montanhas. Eles se encararam no lugar onde o som das ondulações do rio do vale era ouvido. Cordelia estava quase chorando, e enquanto seus ombros caíam, ela perguntou. Ei, realmente temos que fazer isso? Você tem que fazer isso. Você tem que fazer. O cenário principal de Cordelia foi duro desde o início. Eles precisavam defender completamente, e não apenas impedir, o ataque da mão do diabo à reunião social. E, portanto, uma relíquia sagrada que possuísse um poder incompatível com os demônios era necessária. Uma dessas relíquias era o bastão sagrado Luar, Tempestade Amarela. Por quê? Quando Yellowstorm respondeu sem vida, Jude tossiu uma vez e se aproximou dela. Ele colocou as mãos sobre os ombros dela e disse com uma expressão séria. Só você pode fazer isso. Só você pode fazer isso. Mesmo que você diga isso gentilmente, sua natureza permanece a mesma. Se você não gostar, pode parar. Este evento é meu? É seu. O evento para obter a vara sagrada era somente para Cordelia. Porra, eu realmente odeio a equipe do jogo. Cordelia voltou a xingar. Estava deprimida, então começou a desistir de resistir. Jude sentiu uma mistura de emoções quando soltou um suspiro e tocou novamente nos ombros de Cordelia. Se você vai fazer isso, vamos nos preparar. Não temos tempo. Temos que fazer o nosso melhor, mas não podemos perder o evento porque perdemos o timing, certo? Aya, prefiro morrer a sofrer. Sim, farei isso. Farei com perfeição. Jude sorriu e fez um sinal de positivo com o polegar. Depois, deu um passo para trás e olhou novamente para o céu noturno. Foi um incidente na estrada para Langestay, 2 dias atrás, que deu início a tudo isso. Asterisco, asterisco, asterisco. Um dia depois de deixar o Conde Bayer. A agenda de viagens deles era generosa desde o início, então a festa não teve pressa. O grupo avançava lentamente para dar tempo aos cavalos de descansar durante os intervalos. Durante os momentos em que o grupo parava e descansava, Maja e Dalia desciam da carruagem e descansavam um pouco. O motivo era sair da carruagem abafada e respirar um pouco de ar fresco. A verdade, porém, era dar a Jude e Cordelia um tempo a sós. Como posso dizer que somos muito atenciosos? Eles formam um casal muito bonito. Não dá vontade de torcer por eles? Diante do autoelogio de Dalia por ser atenciosa, Maja respondeu com um sorriso. Os corações dos dois eram os mesmos. Em primeiro lugar, a promessa de sair e reservar um tempo para os dois sempre que a carruagem parasse não era algo que os dois criados tivessem discutido com antecedência. Isso aconteceu naturalmente devido à consideração da empregada e da acompanhante, que realmente pensavam em seus mestres. Sentada à sombra de uma árvore, Dalia aceitou a xícara de chá oferecida por Maja. Ela riu o fufu antes de continuar sua conversa. Originalmente, eles eram um homem e uma mulher bonitos que se davam bem, mas o relacionamento deles melhorou repentinamente desde o mês passado? Sim, especialmente durante o dia de fuga. Não, depois que eles passam um tempo sozinhos. Só estou te contando isso. Mas logo antes, a moça estava se sentindo um pouco magoada. Então fiquei muito preocupada, mas acho que foi bom agora porque poderia ter sido pior no futuro. Meu Deus, a moça também? Quando Maja piscou como se estivesse surpresa, Dalia falou junto com uma exclamação de ahá. Pensando bem, até o jovem mestre naquela época também estava se sentindo preocupado? Sim, um pouco. Na verdade, Maja estava apenas falando bobagens e criando caso. Dalia é acompanhante da noiva de Jude, então ela não deveria revelar coisas sobre seu mestre de forma amigável devido à posição de Dalia. Dalia também estava na mesma situação. Quando Cordelia estava se sentindo magoada um mês atrás, a jovem fez um monte de coisas sem sentido e também despejou uma tempestade de maldições que surpreendeu todos que estavam ouvindo. O que realmente era naquela época? Uma linda moça que parecia uma boneca estava despejando palavrões vulgares de sua boca. De fato, era uma visão que ela nunca mais gostaria de ver. Mas deu tudo certo. O corpo do jovem mestre está melhorando, e eles vão juntos à reunião social. Você tem razão. Depois que se olharam, a criada e a acompanhante, que estavam rindo, olharam novamente para a carruagem. Sobre o que as duas pessoas lá dentro estão falando? Será que é só a imaginação deles que os dois estavam sorrindo de forma fofa e trocando doces palavras de amor? Ei, seja humano e pague corretamente? Seu pai me deu isso, quem eu tenho que pagar? É o dinheiro que meu pai me deu para comprar algo delicioso.
Sim, farei um orçamento adequado e comprarei algo delicioso para você. Cordelia e Jude estavam tendo uma conversa desagradável sobre a bolsa de dinheiro recheada que o Conde Chase havia dado antes da viagem. A carruagem mágica se gabava de ser confortável, mesmo viajando na estrada. No entanto, eles ficaram presos lá dentro por tanto tempo que se sentiram frustrados e, por isso, fizeram alguns exercícios de alongamento. Mas é melhor do que bancar a noiva na frente de todo mundo. Mesmo que fosse um pouco frustrante, era muito mais fácil e melhor para os dois ficarem sozinhos, como na situação atual. Continuando, vamos ter uma conversa produtiva agora. O quê? Tipo, a programação futura? Sim, cronograma. Principalmente, o que vai acontecer no futuro. Sobre isso. Foi um mês depois que Jude despertou suas memórias como Otosher 009. Jude já havia confirmado diversas vezes que esse mundo é quase o mesmo de Legend of Heroes 2. No entanto, apenas os elementos que compõem o mundo foram confirmados até agora. Aqueles que simplesmente existem como pessoas, terrenos, história e objetos. A história em si prosseguirá como em Legend of Heroes 2? Claro, seria como a história original se continuasse. Se Jude e Cordelia interviessem nisso e naquilo, a própria história mudaria devido ao chamado efeito borboleta. Mas mesmo assim, o que vai acontecer tinha muito significado. Primeiro de tudo, nossa data de partida é quase a mesma que a de Cordelia no original. Se for exatamente igual ao jogo, a ponte na frente da estrada por onde estamos passando agora desabou e a estrada está bloqueada. Na obra original havia duas opções. Faça um desvio usando o caminho da montanha ou vá para o sul para pegar um barco para o rio. No cenário principal de Cordelia, essa era a primeira opção de múltipla escolha que um jogador encontraria. E a maioria dos que estavam com água parada escolheram a opção de desvio. Essa é a única maneira de obter o evento oculto. Eka. No momento em que Jude falou, Cordelia tinha uma expressão relutante. Foi por causa do conteúdo do evento oculto. Mas foi então. Jovem mestre, tem um problema para relatar. Importa-se de me dar um momento? A voz de um jovem cavaleiro veio de fora da carruagem. Foi um cavaleiro chamado Junho, que o Conde Bayer designou como um dos acompanhantes da viagem. Junho havia dado uma contribuição brilhante à expedição recentemente, apesar de ser sua primeira campanha. Sim, não me importo. Com licença por um momento. Quando Jude respondeu, Junho abriu a porta da carruagem. Por um momento ele olhou para Jude e Cordelia sentados frente a frente, antes de olhar novamente para Jude e continuar suas palavras. Havia algumas pessoas voltando da estrada à frente, então perguntei a elas, e elas disseram que a ponte havia desabado e que a estrada estava bloqueada. Não havia como evitar, mas acho que deveríamos fazer um desvio. Como esperado. Algo aconteceu. Jude olhou para Cordelia, que franziu a testa e assentiu com a cabeça. Tudo bem. Então vamos pela estrada da montanha? Sim, o Sr. Bayer conhece bem a geografia próxima. Como era minha primeira viagem, estudei um pouco antes. Ah, é verdade. Sim, vamos pegar a estrada da montanha, como o jovem mestre disse. Receio que o cronograma seja atrasado em 1 ou 2 dias, mas acho que é o melhor que podemos fazer agora. Vamos fazer isso. Há bastante tempo no cronograma original, então podemos nos dar ao luxo de não nos apressar. Obrigado pela compreensão. O rosto de Junho ficou rígido no início quando ele começou a se reportar a Jude, mas como Jude parecia decente e gentil, sua expressão acabou se suavizando. Ele parecia gostar mais de Jude agora. Estou ansioso para trabalhar com você então. Certo. Embora a estrada que usaremos esteja fora do nosso itinerário, não teremos problemas com a segurança de vocês dois. Junho, que se declarou orgulhosamente como um cavaleiro, curvou-se novamente para Jude e Cordelia e fechou a porta da carruagem. E imediatamente depois, Jude disse a Cordelia. Aconteceu. Assim como no jogo, a estrada foi bloqueada e um desvio foi feito. A importância deste evento foi enorme. As condições básicas para o início do evento oculto estavam se concretizando. Cordelia esticou os ombros e disse. Ei, a propósito. Sim. No jogo, o evento ocorre automaticamente quando você vai para a estrada da montanha e segue para uma determinada área, certo? Sim. Mas mesmo se formos para uma determinada área, o evento não ocorrerá automaticamente aqui, certo? É claro que isso não vai acontecer. Legend of Heroes 2 era um jogo com um grau muito alto de liberdade, mas ainda era um RPG de história. Em outras palavras, quando certos eventos ocorriam, os personagens deveriam tomar certas ações que estavam fora do controle do jogador. Mas na realidade, a situação deles era diferente. Não havia como ele mover o corpo espontaneamente de repente e recitar uma linha definida só porque ele foi para uma determinada área. Se isso existe, é um problema. De qualquer forma, o importante era desencadear o evento. Se sim, o que eles devem fazer? Como eles podem acionar um evento no jogo e obter as mesmas recompensas? Na verdade, era um problema simples. Tanto Jude quanto Cordelia já sabiam a resposta. Você tem que recriar o evento. Como eles viram em Legend of Heroes 2, eles tiveram que executar certas ações em certos lugares, como se estivessem encenando uma peça. Por favor, faça uma boa atuação, Yellowstorm. Jude piscou e Cordelia levantou o dedo médio. E 2 dias depois, finalmente chegou a hora do evento oculto. Asterisco, asterisco, asterisco. Porra, porra, porra. Uso de linguagem abusiva. Fuck. Ok, desisto. Seria bom se você pudesse se concentrar em atuar, porque você relaxou a mente xingando. Eles estavam perto de um vale por onde se pode passar na rota da montanha. Jude, que estava de costas para Cordelia, que o xingava, abriu um relógio que recebeu de Gael e contou o tempo restante. Era meia-noite quando o evento começou. O horário de dormir de Dalia era das 23 horas a 1 hora da manhã, e nessas 2 horas, apenas Jude e Cordelia estavam aqui. Era o único momento possível para eles. Maja era uma criada em primeiro lugar, então ela estava fora da vigília noturna, e se eles pedissem aos outros cavaleiros para lhes darem um tempo sozinhos, não teria funcionado.
O horário atual é 11h50. Faltavam apenas 10 minutos para o evento começar. Você está pronto? Espera. Se você olhar para trás, eu te mato. Você já está todo arrumado de qualquer jeito. Porra, tudo bem, pode se virar agora. Quando Cordelia deu permissão, Jude se virou e inconscientemente demonstrou admiração. Uau! Ele ficou sinceramente surpreso. Ele já sabia que ela era bonita, mas só agora percebeu isso novamente. Diante dos olhos de Jude, Cordelia usava apenas uma toalha grande e estava descalça, com o cabelo solto. É claro que ela está usando roupas por baixo da toalha. Ainda assim, Jude ficou sem palavras. De pé, com o cabelo solto sob o fantástico luar, Cordelia estava tão bonita que era uma visão misteriosa. Se você rir, eu te mato. Eu te mato se você virar os olhos. Se você continuar olhando para mim, eu te mato. Claro, se ela não tivesse aberto a boca. Ei, onde diabos você quer que eu olhe então? Não sei, enfim, vou começar agora, então esconda-se bem. Ok, eu entendo, senhora. Os dois trocaram olhares e, em seguida, respiraram fundo e se moveram para suas respectivas posições designadas. Este foi o início do evento. Depois de percorrer a trilha da montanha, Cordelia encontra um vale com um rio durante sua jornada. Por volta da meia-noite, longe dos olhares das pessoas, ela toma um banho no rio para lavar o suor. Devo chamar isso de evento de fanservice? Na verdade, houve um evento semelhante para Jude também. No caso de Cordelia, ela estava tomando banho enquanto cantava sob a beleza do luar. Mas, a água tá gelada pra caramba. Você tá louco? Por que eu iria entrar no rio do vale no meio do outono e não no verão? Cordelia mergulhou os pés levemente na água e estremeceu. Jude, que se escondia nos arbustos, enviou o sinal de mau humor. Era um sinal dizendo para ela começar a cantar. Ah, sério. Cordelia é completamente louca. Cordelia, que estava criticando sua personagem do jogo Cordelia, estremeceu na água e abriu os lábios enquanto olhava para a lua. Na verdade, naquele momento ela conseguia entender por que Cordelia estava cantando. Quando ela entrou sozinha no amplo rio do vale, na escuridão da noite, ela sabia que Jude estava olhando para ela, mas ainda estava com medo. Como ela deveria dizer isso? Parece que algo está prestes a sair da água, foi o que ela pensou. Se ela não cantasse, ela não conseguiria suportar. Brilha, brilha, estrelinha, brilhando lindamente. Quando Cordelia começou a cantar de forma tímida, Jude enviou um sinal novamente. Era um sinal para cantar a música original, mas Yellowstorm não era Autoshare 009. Como ela poderia memorizar uma música que havia tocado brevemente no evento? É mais ou menos a mesma coisa que uma música sobre estrelas, então deve funcionar. Há quanto tempo ela não continua a cantar com esse pensamento? Além disso, sob o luar da fantasia, houve aqueles que responderam à música. O evento original foi assim. A bela canção de Cordelia espalhou-se suavemente pelo vale tranquilo. Os pequenos animais que desciam o vale para saciar a garganta inclinavam os ouvidos para a voz clara e as melodias finas. E até mesmo os povos das fadas que viviam nas proximidades começaram a reagir. As fadas reunidas em grupos de 2 e 3 ficaram surpresas primeiro com as canções de Cordelia e segundo, ficaram surpresas com a aparência deslumbrante de Cordelia, que ostentava uma beleza divina sob o luar fantástico. E entre eles, um abriu a boca e falou: vamos convidá-la para o banquete noturno da rainha. A rainha também ficará feliz. Não podemos ser os únicos a ouvi-la. É uma música tão linda. Embora Cordelia tenha ficado brevemente envergonhada com a aparição das fadas, ela logo teve a intenção de aceitar o convite das fadas fofas e adoráveis. E, eu me pergunto se isso poderia levar a isso. Jude, que observava a situação escondido nos arbustos, olhou para o vale com uma cara terrível. Brilha, brilha, estrelinha. Sim, bem, a música do evento original era sobre estrelas. A situação atual era semelhante à do evento original, pois ambas as músicas eram sobre estrelas e tinham uma pessoa cantando. Mas ao contrário da original, que soava linda e misteriosa, em vez disso soava fofa e adorável, então ainda era agradável de ouvir. Meu paladar piorou. Yellowstorm é fofa e adorável. Balançando a cabeça para recuperar os sentidos, os olhos ansiosos de Jude olhavam mais longe. E em algum momento, depois de cantar Twinkle Twinkle Little Star 3 vezes, Cordelia, que estava encharcada até os ombros, estremeceu com a frieza da água. Está aqui. Pequenos pontos de luz começaram a aparecer. À primeira vista, poderia ter sido confundido com um vagalume, mas a luz era muito brilhante e bonita. Jude enviou um sinal do arbusto, e Cordelia assentiu após ver o sinal de Jude. Na verdade, ela já tinha notado. No céu ocidental, no céu oriental, brilha, brilha, estrelinha. Cordelia cantou e lentamente levantou o corpo, que estava profundamente imerso na água. Ela ainda estava enrolada na toalha, mas quando saiu da água, sentiu um calafrio e estremeceu inconscientemente. Mas não era hora de tossir aqui. Cordelia se comprometeu a cantar com um pouco mais de emoção sob o lindo luar. Ela está linda. Os pedaços de luz se aproximaram. Luz azul, luz amarela, luz verde. Elas eram um pouco maiores que a palmeira, mas as fadas quase não diferiam em aparência das mulheres adultas, exceto pelas asas de borboleta em suas costas. Eram 5 no total. As fadas que chegaram ao lado de Cordelia se aglomeraram e levantaram suas vozes um pouco mais alto. É uma música fofa. Por que ela está de toalha enquanto toma banho? Como você consegue tomar banho assim? Não sei, pelo contrário, a voz dela é linda.
Ela também tem um rosto bonito. É emocionante, é sempre novo e ser bonito é o melhor. Todas as outras fadas assentiram como se concordassem com as palavras da última fada. É o mesmo que no jogo. A raça mais bonita do mundo é provavelmente uma fada. De qualquer forma, eles abordaram Cordélia, que era bonita e uma boa cantora, sem hesitar. Na verdade, foi Cordélia quem ficou surpresa. Fofo. Como as fadas eram pequenas como as palmas de suas mãos e se moviam diante de seus olhos. Yellowstorm não pôde deixar de sentir que seu coração de menina estava sendo estimulado. Quem é você? Qual o seu nome? Você gostaria de jogar conosco? O entretenimento noturno da rainha vai começar. A rainha gosta de garotas bonitas. Cordélia sorriu com a sugestão da fada e Jude, que estava escondido e ouvindo, soltou um suspiro de alívio. Fiquei preocupado porque a música era diferente, mas parece que correu tudo bem. Talvez a aparência de Cordélia seja um fato mais importante do que apenas cantar? Se você ouviu atentamente o que eles acabaram de dizer, eles estão te convidando só porque você é bonita. De qualquer forma, o processo mudou um pouco, mas as coisas começaram a seguir o mesmo curso original. Por conta disso, Jude apagou seus pensamentos ociosos e fixou os olhos em outro lugar que não Cordélia e as fadas. A próxima sequência do evento original. Cordélia hesitou por um momento, mas finalmente decidiu aceitar o convite das fadas. Mas logo depois disso, Quequeon. O rugido de uma fera explodiu. O rugido era parecido com o de um lobo, mas não era um lobo. Bicórnio, também chamado de unicórnio corrompido, é um monstro lascivo em forma de cavalo com 2 chifres. A aparição ocorreu conforme o planejado, mas nem tudo foi igual ao original. Cordélia. Ao saltar dos arbustos, Jude gritou. Ele não teve escolha a não ser fazê-lo. Correu em direção a Cordélia e gritou novamente. Saia da água. O rugido do bicórnio ressoou, mas não havia nada no local onde o bicor apareceu no evento original. Olhei em volta rapidamente, mas era a mesma coisa. O que isso significava? Ele apareceu, mas o bicor não sabia onde estava. Houve algo que me veio à mente naquele momento. Foi intuição. Foi por isso que Jude gritou para Cordélia sair da água. Quequeon. O luar refletido na superfície da água se rompeu. O bicórnio disparou direto para a água e correu em direção a Cordélia. Cordélia. Jude chutou o chão. E ao mesmo tempo, o bicórnio de cabelo roxo e crina ruiva acertou Cordélia com a cabeça. Foi uma colisão repentina. As fadas gritaram e se espalharam, e Cordélia voou para cima em vez de ricochetear, e foi jogada direto sobre as costas do bicórnio. Era telecinese, uma das especialidades do bicórnio. Kein. Assim que capturou Cordélia, ele riu agradavelmente e saiu da água, tentando sair enquanto seus olhos lançavam um brilho vermelho. Mas Cordélia não tolerou isso. Parar. Cordélia torceu o corpo. Ela se debateu destemidamente nas costas do bicórnio e se jogou na água, para longe da telecinese. No momento em que a água bateu forte com um baque, Cordélia, que caiu na água, levantou-se e se debateu. O bicórnio viu tal Cordélia. As fadas gritaram, e Jude correu em direção a Cordélia e ao bicórnio. E Cordélia gritou. Fora. Era um grito urgente. Gritando sem chance de acrescentar boxeadora, ela tirou apressadamente a toalha que estava usando. Colã vermelho. Não havia nada para se envergonhar, pois na verdade era um maiô de uma peça. Cordélia estendeu a toalha. As fadas olharam para a toalha reflexivamente e o bicórnio também, mas Jude não o fez. No momento em que Cordélia gritou, Jude entendeu, porque ele descobriu porque Cordélia estava ligando para ele e o que ela estava pedindo. Luz. Dentro da toalha havia um grande círculo mágico desenhado. Uma magia de uma estrela que, na melhor das hipóteses, só ilumina a luz. Entretanto, o círculo mágico não foi desenhado sem motivo. Várias fórmulas amplificaram a magia. O mana que Cordélia derramou cobriu todo o lugar com uma luz pura e intensa. Kiaya. Quequeon. As fadas e o bicórnio que foram expostos à grande quantidade de luz fecharam os olhos e gemeram. Foi apenas um momento, mas foi completamente ofuscante. E o mesmo aconteceu com Cordélia, que manteve os olhos abertos para focar a luz no bicórnio. Mas apenas uma pessoa. Jude não fechou os olhos quando Cordélia gritou. No momento em que o grito das fadas foi interrompido, Jude saltou do chão. Baque. 36 passos do mundo. A habilidade de movimentação dos pés usando o ki interno acelerou Jude. A distância entre Jude e o bicórnio foi rapidamente reduzida. O bicórnio abriu os olhos, mas ainda não conseguia enxergar direito. Jude correu em direção ao monstro e prendeu a respiração. Por um instante prendeu a respiração e deu força ao punho cerrado. Abate. E não para por aí afugentando. Agora que ele chegou até aqui, ele tem que derrubá-lo. Jude não puxou a espada cerimonial da cintura. Ele usou o colar do sol para dar força às mãos que estavam entrelaçadas como uma articulação. Bang! O punho de Jude acertou em cheio o meio da testa do bicórnio. Ele soltou um grito agudo, mas ainda não havia terminado. Usando os 36 passos do mundo, Jude desferiu uma série de ataques na cabeça do bicórnio. Soco relâmpago. Um dos Mughal ensinados por seu pai naqueles 3 dias. Foram 7 golpes consecutivos compostos pelos primeiros 4 hipersocos e depois por 3 hipersocos, o que significou 7 socos rápidos no intervalo de um único golpe relâmpago. NT, vou ser sincero, tenho pouca ideia do que sejam esses primeiros 4 hipersocos, ou 3 hipersocos posteriores. Eles foram escritos no capítulo como, e meu palpite é que sejam algum tipo de soco. O texto original era este. Papapac. O punho de Jude golpeava continuamente a testa e as bochechas do bicórnio. Se fosse um soco comum, nem mesmo causaria dano ao bicórnio, que pode competir com o urso em força, então o que Jude usou foi Mughal, alimentado por seu ki interno. Além disso, o poder sagrado do colar do sol não tolerava a existência do bicórnio pertencente aos demônios. Quequeongeon.
Todos os 7 golpes consecutivos acertaram, mas era, afinal, um bicórnio. Ele cambaleou por um momento antes de balançar a cabeça e tentar acertar Jude. Foi rápido e poderoso, mas ao mesmo tempo, era o ataque que Jude estava esperando. HNNG. Os chifres do bicórnio atingiram o ar. Jude, que ganhou distância usando os 36 passos do mundo, ficou satisfeito. Não foi porque eu estava orgulhoso de mim mesmo por ter escapado do ataque, porque eu fiz o meu trabalho. Já fiz tempo suficiente. Pouco tempo. Jude expirou. Ele sorriu para a voz que tanto esperava. Disparar míssil. Cordélia. O impetuoso míssil mágico vermelho atravessou a escuridão. À medida que avançava, explodiu ao mesmo tempo em que atingia a cabeça do bicórnio. Bum, bum, bum. Ouviu-se um rugido. Após a explosão, não só o ar ao redor, mas também a superfície da água tremeu, e as fadas gritaram. Mas em vez de soltar uma exclamação, Jude e Cordélia imediatamente se prepararam para o próximo passo, porque nenhum dos lados experimentou um efeito de aumento de nível. Era bem provável que ainda estivesse vivo. Cavar. Cordélia entoava feitiços sem parar. Ela, que havia paralisado os pés do bicórnio e o feito cair, cerrou os dentes em vez de se preparar para a próxima magia. Ela estava com dor de cabeça. Não era razoável recitar magia continuamente após usar o míssil de fogo. O bicórnio não perdeu a oportunidade quando Cordélia cambaleou. Com um brilho tumultuoso e ardente nos olhos, entre a cabeça queimada e desgrenhada, correu em direção a Cordélia. Como planejado. Era verdade que ela estava com dor de cabeça. Não era mentira que era demais recitar magia continuamente. Entretanto, recitar magia não era a única coisa que ela sabia fazer. Amarrar. Cordélia gritou enquanto estendia a pedra mágica. A pedra mágica foi feita pelo próprio Conde Chase e continha a magia de Ubin. Originalmente, ela foi dada a ela para ser usada caso Jude fizesse alguma besteira, e a pedra mágica ostentava uma habilidade muito poderosa e resistente, pois continha o coração de seu pai, Kevuelk. O bicórnio que estava amarrado pelo fio dourado translúcido caiu na água e lutou para se recompor. Eca! Cordélia também não saiu totalmente ilesa. Ela já estava cambaleando, e o respingo de água causado pelo bicórnio quando ele se debatia e chutava a fez cair. Mas agora ela estava em batalha. A cabeça de Yellow Storm não parou por um momento. Cerca de 10 segundos. O momento em que o Bin pode resistir à luta do Bicor. Cerca de 15 segundos. O tempo necessário para Cordélia usar o feitiço novamente. Foi o suficiente. O tempo não estava acabando. Certo? Outosher 009. Uma das duas coisas transmitidas pelo Conde Bayer. Algo que já ouvi na carruagem. É por isso que eu estava ansioso por esse momento. Outosher não decepcionou as expectativas do Yellow Storm. Quando Cordélia chamou a atenção do bicórnio, ele já estava se preparando. Aprendi duas coisas. O Conde Bayer reconheceu corretamente o talento de Jude. Ao mesmo tempo, ele também não cometeu o erro de ignorar a condição física de Jude porque estava cego pelo talento dele. Portanto, ele ensinou apenas duas coisas durante 3 dias. Greves contínuos para uso normal. Soco relâmpago. Era uma boa técnica. A potência também não era fraca, pois um golpe certeiro permitia desferir 7 socos consecutivos num piscar de olhos. Mas no final, era apenas uma habilidade de ataque normal. Um tiro para o acerto mortal. Na verdade, não era a habilidade certa para o Jude atual. O tempo de preparação para usar uma dose demorou muito. Além disso, durante o tempo de preparação para concentrar o poder, ele teve que estar praticamente indefeso. Mas é por isso que foi tão poderoso. O Lightning Punch não poderia nem se comparar a ele em termos de poder. Cordélia se jogou na água e olhou para Jude. Ela sorriu ao ver o clarão dourado de luz centrado no punho de Jude. Punho relâmpago. Um raio irrompeu de seu punho. Jude avançou. Um raio caiu sobre a cabeça do bicórnio. Vacuan. Um jato de água subiu com o raio. À medida que a superfície da água se rompia, a água que subia caía como uma chuva. Cordélia engasgou enquanto afundava de joelhos na água e depois deu um suspiro de alívio. Nós o matamos. Eles derrotaram o Bicor. O efeito de subida de nível ainda não surgiu, mas a situação era diferente de antes. Está praticamente terminado. Nós o matamos. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Cordélia. A própria Tempestade Amarela admitiu que, no fundo, era uma pessoa simplória. Por isso, ela lutou com o bicórnio e ficou muito feliz com o fato de eles o terem matado. Ele é meio legal, não é? Havia uma pessoa na frente de Cordélia. Ela podia ver Jude parado com o punho ainda em posição de golpe. Assim como Cordélia era uma garota incomparavelmente bonita, Jude era um garoto absolutamente lindo. O que ela tinha visto era um Jude de aparência bonita em pé com uma postura tranquila, então era um cenário bastante agradável. Se ele não fosse o Outosher, meu coração estaria batendo forte. Cordélia riu baixinho enquanto ajeitava o cabelo molhado por causa da água que caía, e então abriu a boca. Ela ia pedir ajuda para se levantar, mas logo depois disso, coeu. Jude, que ficou tenso ainda na posição de soco, de repente ficou sem fôlego e então desabou. O Outosher, a assustada Cordélia se levantou apressadamente e forçou Jude, que estava caído, a se levantar. Ei, você está bem? Ei, cuac, cac. Jude estava ofegante enquanto sua boca tentava dizer algo, mas era difícil entender naquele momento. Então Cordélia segurou e arrastou Jude enquanto eles saíam da água. Curra, aia, sol, colar do sol. Quando ela o deitou no chão, ficou mais difícil dizer se sua condição havia melhorado um pouco ou se ele estava dando seus últimos suspiros. Ele segurava o colar do sol com força na mão direita, mas agora ele estava prestes a cair. Naquele momento, Cordélia abriu bem os olhos, balançou a cabeça e gritou. Ei!
Não, você não pode morrer. Eu não vou ganhar nenhuma lembrança. Isso, cuaque, tchê, peito. Jude fez um som ofegante novamente e deixou o braço cair, e Cordélia piscou naquele momento quando entendeu o que Jude estava tentando dizer. Traga o colar do sol de volta ao peito dele. Cordélia rapidamente desenrolou o colar do sol que Jude estava segurando e pendurou em seu pescoço. Não morra. Certo, hein? Enquanto ela continuava falando enquanto usava e verificava se era eficaz, a respiração rápida de Jude diminuiu e ela ficou mais calma. Aia, eu pensei que estava morrendo. Jude gaguejou enquanto tocava o colar do sol em seu peito e ofegava. Punho relâmpago. O princípio era muito simples, era rápido e poderoso como o impacto de um raio. Reúna forças em um lugar e então bata. Para ser exato, era uma técnica simples, mas poderosa, que reúne força de todo o corpo em um só lugar e então ataca o inimigo. Embora ele tenha conseguido derrotar o bicórnio de alguma forma devido ao poder do punho relâmpago somado ao efeito antidemoníaco do colar do sol, as consequências do uso do punho relâmpago não foram pequenas. Embora Jude tivesse usado o trabalho de pés e as habilidades de artes marciais, ele ainda não havia se recuperado totalmente do Gyojin Malmak. Isso é o que acontece se eu usar o Ki interno. Ele não sabia exatamente qual era o efeito, mas sentiu como se seu coração fosse parar por causa do frio em todo o seu corpo. Felizmente Cordélia estava ao lado dele, ou ele teria morrido segurando o colar do sol na mão se não houvesse mais ninguém ali. Aia, você não é um homem de ferro. Compreendendo a situação de relance, Cordélia se jogou ao lado de Jude. A tensão havia se dissipado graças ao fato de Jude estar seguro agora. Mas naquele exato momento, vários anéis brancos de luz surgiram ao redor dos corpos de Jude e Cordélia. Era o efeito de subir de nível. Ah, nós o matamos. Cordélia disse distraidamente e Jude assentiu. Talvez o Bicor, que perdeu a consciência após ser atingido por Jude, finalmente tenha parado de respirar devido aos ferimentos e dificuldades respiratórias que sofreu. Deixa eu ver, é nível 14 agora? O seu é 15. Quando Cordélia perguntou, contando os dedos, Jude respondeu apenas com um aceno de cabeça. Como não havia janela de status, era difícil saber o nível, a menos que o memorizassem ou medissem no templo de nível. De qualquer forma, está melhorando um pouco. Subir de nível restaura completamente sua saúde e mana? Não havia esse tipo de serviço. Mas de alguma forma, suas estatísticas aumentaram. Seja devido ao aumento da força física ou ao efeito placebo, parecia que a recuperação era mais rápida. Então o próximo é... No evento original, Cordélia protege as fadas e expulsa o bicórnio, e as fadas impressionadas convidam Cordélia para o banquete noturno da Rainha das Fadas. Já que fui eu quem o matou, eles não me dariam mais ou menos recompensas? Foi quando Jude estava pensando nisso. Uau, mataram o bicórnio. Tenho que me reportar à rainha. Mas quem mais é esse? Bonito. É emocionante, é sempre novo e ser bonito é o melhor. As fadas que fugiram se reuniram ao lado de Jude e Cordélia e gritaram novamente. Como Jude não estava em condições de falar corretamente, Cordélia pigarreou e falou. Este é meu noivo. Ele estava de olho em qualquer perigo enquanto eu tomava banho. As linhas foram preparadas com antecedência caso ele fosse descoberto. Depois de ouvir a explicação de Cordélia, as fadas olharam entre si e disseram. Ela está noiva. Você estava observando? Não deu uma olhada? Mas ela realmente toma banho vestida? Ei, não é hora. Temos que avisar a rainha rápido. Isso mesmo, isso mesmo. Felizmente havia alguém que parecia ser inteligente. Aquele com asas de borboleta verde voou perto do rosto de Cordélia e continuou a falar. Ei, você, qual é o seu nome? Eu sou Adele. Adele, eu sou Yellow. Cordélia. Este é Jude. Amarelo Cordélia. Cordélia. Certo, Cordélia. Enfim, você e seu noivo mataram o bicórnio que vivia nos incomodando. Eu ia te convidar porque você era tão bonita, mas agora tenho que te convidar com toda certeza. Venha conosco ver a rainha. Você será recompensada pela rainha. Era o fluxo que eles queriam. Cordélia parecia estar gritando enquanto erguia o punho e então olhou para Jude, e Jude olhou para trás com olhos que pareciam orgulhosos do trabalho duro deles. Você vai conosco? Sim, eu irei com você. Enquanto Cordélia sorria e respondia lindamente, Adele sorriu simultaneamente, como se estivesse de bom humor. Sim, então siga-nos com seu noivo. Você tem que entrar na água para chegar onde a rainha está. As fadas eram uma raça que podia ser encontrada em todos os lugares e em lugar nenhum. Era porque eles eram seres que atravessavam as paredes da dimensão e do espaço. Você pode ir, aproximadamente. Quando Cordélia perguntou baixinho, Jude assentiu com a cabeça e se levantou. De acordo com o evento original, o tempo não passaria tanto na residência da Rainha das Fadas. No entanto, este incidente causou um pouco de comoção, então um grupo liderado por Dahlia chegará em breve. Foi bom terminar o trabalho antes disso. Segure minha mão, eu te ajudo a levantar. Obrigado. Jude confiou a ela a tarefa de ajudá-lo a se levantar, segurando sua mão. Por aqui. Enquanto as fadas risonhas avançavam, Cordélia, que as perseguia diligentemente, falou. Por falar nisso. Você derrotou o bicórnio? Eu matei ele. Então os chifres vão aparecer, certo? Se você puxar, ele sairá. No jogo, a trombeta era derrubada assim que alguém a derrotava, mas essa era a realidade aqui. Um é meu. Sim, o que sobrou é meu. Felizmente o bicórnio tinha 2 chifres. Assim como o chifre do unicórnio, ele tinha muitos usos, mas o mais comum era fundi-lo para fazer uma adaga. Os itens feitos com os chifres do bicórnio podem causar uma variedade de condições de status, incluindo confusão, encantamento, etc. Depois que seus negócios com a Rainha das Fadas terminarem, ela pedirá a Dahlia e aos acompanhantes que cuidem do cadáver do bicórnio. Só de imaginar isso ela se sentiu melhor, e Cordélia sorriu. É tão claro. O que está claro? A água?
Em vez de responder, Jude apenas sorriu, e Cordélia seguiu as fadas até a água depois de inclinar a cabeça algumas vezes. Asterisco, asterisco, asterisco. Eles podiam respirar na água, algo assim não acontecia. Eles apenas fecharam os olhos e quando os abriram, os dois estavam em um lugar completamente diferente. Era um grande espaço aberto aninhado entre árvores grandes e pequenas. Um lugar que parecia muito aconchegante, apesar de estar na floresta, porque a luz amarela suave e quente derretia a escuridão como o luar. Dezenas de fadas estavam reunidas na área aberta dançando, cantando e se movimentando, como se o banquete noturno já estivesse a todo vapor. Sinto-me como se estivesse no país das bonecas. Cordélia corou levemente e falou baixinho, mas Jude decidiu ignorá-la por enquanto. Era porque aquele não era o chat online, e era meio difícil tirar sarro dela offline agora. De qualquer forma, gigantes apareceram no local onde fadas do tamanho da palma da mão se reuniam e brincavam, forçando os olhos de todos a se concentrarem naturalmente nos dois. O que é isso? O que é isso? É um humano. Mas ela é bonita. E ele é bonitão. Você é o cantor convidado de hoje? Eles estão encharcados. Enquanto conversavam entre si, Adele deu um passo à frente e gritou para todos. Temos que levá-la até a rainha. Eles derrotaram o bicórnio. Enquanto caminhavam para frente, um grupo de 4 fadas também avançou e empurrou as outras fadas para longe. Vamos, vamos. Por aqui. Seguindo atrás de Adele, a estrada se abriu entre as fadas como o milagre de Moisés. E até onde eles foram? Estranhamente, a paisagem ao redor mudava pouco a pouco a cada passo. As fadas ao redor diminuíam e se tornavam mais raras a cada metro, e o espaço entre as árvores se estreitava, como se estivessem caminhando por um corredor estreito. Depois de darem mais alguns passos, eles pararam, porque Adele, que havia assumido a liderança, também havia sumido. De repente, eles estavam em uma sala pequena e redonda. Em vez de um teto, havia um céu escuro acima, e o luar que descia suavemente iluminava os arredores de forma linda. Faz muito tempo que não vejo uma criança humana pessoalmente. A rainha das fadas era jovem e bonita. Ela tinha asas de borboleta coloridas com várias cores, olhos azuis e um cabelo loiro brilhante como se fosse feito de ouro derretido. De pele branca, ela usava um vestido verde-grama e segurava uma bengala cravejada de joias na mão. Saúdo a rainha das fadas. Quando Jude se curvou e cumprimentou, Cordélia ficou nervosa e cumprimentou também, e a rainha das fadas pareceu sorrir de forma fofa. Como todas as fadas, ela tinha apenas o tamanho de uma palma, mas a rainha ainda é uma rainha. Eles podiam sentir a aura única daqueles que são líderes de um grupo. Ouvi a história da Adele. Para as fadas que podiam cruzar o espaço livremente, até mesmo o tempo não era um reino completamente proibido. No momento em que Jude e Cordélia estavam dando alguns passos, a rainha das fadas encontrou Adele e conversou com ela em um intervalo de tempo. O bicórnio é um dos nossos problemas mais antigos. Não posso deixar de recompensá-lo por cuidar dele. Ao ouvir as palavras da rainha das fadas, Jude ficou um pouco nervoso. No evento original, o foco estava no fato de que Cordélia protegia devotadamente as fadas, em vez do fato de que ela expulsou o bicórnio. E se ela lhe der outra coisa? Porque o que Jude e Cordélia precisavam agora era do bastão sagrado, o luar. Entretanto, diferentemente de Jude, os olhos de Cordélia brilhavam de expectativa, sem que ela pensasse em mais nada. Cordélia, acho que isso seria bom para você, a feiticeira. Quando a rainha das fadas apertou sua mão elegantemente, as raízes das árvores que cobriam o chão se abriram, e um pedaço de madeira com joias de prata, curto para ser chamado de vara, mas longo o suficiente para ser uma bengala, saiu. Luar. Jude e Cordélia comemoraram quase simultaneamente em seus corações. É um item incomum, mas é grande demais para usarmos. Seria melhor estar nas mãos de quem tem bom coração do que ser abandonado em um lugar como este. Pegue-o. Felizmente, era uma linha semelhante ao evento original. Jude ficou aliviado e Cordélia sorriu e estendeu a mão para o luar. E Jude, eu também te recompensarei. Quando Cordélia ficou feliz em segurar o luar firmemente em suas mãos, a rainha das fadas olhou para Jude e falou. A partir daí não estava mais no evento original, mas Jude tinha mais expectativas do que preocupações. Se eu ganhar alguma coisa será um ponto positivo. Era diferente de Moonlight. Originalmente Jude não deveria ter recebido nada, mas honestamente era lucro, não importava o que ele recebesse. O que as fadas vão me dar? Pedra das fadas? Sussurros das fadas? Durante o tempo em que ele pensou nesses e outros itens em sua cabeça. Pegue. Quando a rainha das fadas acenou graciosamente com a mão novamente, dessa vez, um galho se moveu automaticamente e estendeu um anel de prata para Jude. Logo depois, os olhos de Jude se arregalaram. Não me diga, era a identidade do anel. Cordélia também ficou surpresa. Se Moonlight fosse um item de classificação B, o item à nossa frente seria, na verdade, de classificação A, mas, de certa forma, mais próximo de uma classificação S. Passos de fada. Seu efeito foi simples. O número de usos diários varia de 1 a 3, dependendo da capacidade do usuário, mas o usuário pode pular espaço. Na verdade, da perspectiva do jogo, era uma explicação bastante vaga. No entanto, o site do passo a passo Legend of Heroes Wall resumiu os Fairy Steps da seguinte forma: ignore os ataques inimigos. No momento em que o ataque ocorrer, você será temporariamente movido para outro espaço para evitá-lo completamente. O que era diferente da evasão normal era o fato de que não havia necessidade alguma de se movimentar no local. Foi realmente um efeito tremendo, mesmo havendo um limite diário no número de utilizações.
Você está me dando isso? Claro que derrotar o bicórnio não foi uma tarefa fácil. Talvez o bicórnio tenha causado mais problemas às fadas do que elas poderiam imaginar, mas mesmo assim a recompensa pareceu um pouco excessiva. Isso tem o mesmo propósito do luar. Além disso, os degraus das fadas foram originalmente feitos para serem usados por outras raças. E não foi só isso. A rainha das fadas, que pode transcender o espaço e até o tempo, sentiu um destino forte de Jude e Cordelia, embora limitado. É tocante. O destino do mundo. O destino desses dois não iria depender apenas do destino de um indivíduo. Se eu tivesse sido um pouco mais forte, saberia mais. A rainha das fadas neste mundo não era apenas uma, ela ainda era uma jovem rainha das fadas. Mas ela era definitivamente uma rainha, e também era verdade que ela sentia um destino forte. Portanto, a rainha das fadas não hesitou em passar os passos das fadas e o luar para Jude e Cordelia. Obrigado. Quando Jude aceitou cuidadosamente o anel e se curvou diante dela, a rainha das fadas sorriu graciosamente e então olhou para Cordelia. Ela ficou feliz por receber um item inesperado de alto valor, mas, em uma palavra, ela também ficou com inveja e um pouco chateada porque Jude recebeu um item de valor superior ao esperado. Embora sua aparência fosse fofa, a rainha das fadas deu um sorriso mais profundo. Há uma razão pela qual está aí a recompensa. Cordelia estremeceu com as palavras da rainha das fadas, mas logo assentiu. Na verdade, Cordelia sabia mais ou menos o motivo. Ela era uma maga e Jude era um guerreiro. Era natural dar a um mago uma varinha mágica e um item evasivo a um guerreiro de combate corpo a corpo, mas a rainha das fadas de repente balançou a cabeça. Ela sabia o que Jude e Cordelia estavam pensando, e não estava errado, mas na verdade havia mais um motivo. Gosto mais de um homem bonito do que de uma mulher bonita. Afinal, a rainha das fadas era uma fada. A rainha das fadas exibia um sorriso elegante na frente de Jude e Cordelia, que a olhavam com uma expressão vazia. Amanhã estarei de folga, então não lançarei nenhum capítulo. O próximo capítulo será lançado na quarta-feira, 5 de agosto. Já que a música Twinkle Twinkle Little Star foi mencionada nos últimos capítulos, aqui está um clipe dela no YouTube. É bem engraçado quando penso que a Cordelia tem cabelo rosa como a personagem da música, hahaha. E outra canção infantil que será mencionada neste capítulo é Três Ursos. O tempo passou e quando Jude e Cordelia abriram os olhos, de repente se viram sentados no vale à meia-noite, em vez do salão de banquetes das fadas. Atim! Eles ficaram atordoados por um tempo, mas quando Jude espirrou de repente, Cordelia voltou a si e olhou ao redor. O vale? Voltamos. O banquete acabou, certo? Eles estavam desesperados antes, mas agora Jude concordou com o comentário dela. Isso mesmo, é o vale. O banquete acabou. Acabou. Uau! Acabou. Finalmente acabou. Cordelia pulou na água e abraçou Jude. Ele também abraçou Cordelia, pois ambos se sentiam emocionados e aliviados. Durante 12 horas, Jude e Cordelia passaram o tempo no salão de banquetes das fadas após o encontro com a rainha das fadas. *RRA. Nunca mais vou cantar Little Star. Cordelia estremeceu porque estava farta disso. Ela foi obrigada a cantá-la não apenas 6 vezes, mas mais de uma dúzia de vezes. Aliás, não era só a estrelinha. Tempestade Amarela. Por quê? Você só conhece as cantigas de ninar? Ela cantou Three Bears depois de Twinkle Twinkle Little Star. Cordelia disse com um bufo. Não, não é? Eu conheço muitas outras músicas. Adaptei para o nível de uma fada, ok? Ok, bem, foi fofo. Na verdade, o próprio Jude só conseguia cantar na íntegra algumas músicas populares coreanas. Jude riu e seguiu em frente, e Cordelia empurrou Jude para longe do abraço e então resmungou. Continuando, eu realmente pensei que estava morrendo. No jogo eu não entendia o verdadeiro significado da frase, o tempo passou, dita de passagem. Mas agora percebo que isso não é algo que um humano normal conseguiria fazer completamente. Concordo. Brincar com dezenas de fadas era como cuidar de dezenas de beagles ao mesmo tempo. Cordelia foi obrigada a cantar sem parar, mas ambas também tiveram que lutar muito entre as fadas, especialmente Jude, que era muito querido por sua beleza. A rainha das fadas também era uma fada. Sim, Jude ainda conseguia se lembrar em seus olhos da figura elegante da rainha das fadas sorrindo e até encorajando as fadas que tentavam despí-lo. Se a rainha das fadas não tivesse aparecido pessoalmente, ele teria ficado muito grato a ela. Cool. Suspirando quase ao mesmo tempo, Jude e Cordelia logo zombaram e riram. Sem considerar. Missão clara. Os dois deram um high five antes de olharem para seus próprios pertences. Cordelia colocou as mãos na vara sagrada, Moonlight. Luar é um item que pode ser recarregado convertendo-o em mana. Era uma ferramenta muito útil para magos que sofriam com a constante falta de mana. Ele também tem um movimento letal embutido. Foi a verdadeira razão pela qual Jude tentou obter o Moonlight. Isso claramente desempenharia um papel importante na luta contra a mão do diabo. E os degraus das fadas. Olhando para o anel de prata em seu dedo indicador direito, um sorriso se desenhou em seu rosto. O número de utilizações era limitado a uma vez por dia no nível atual de Jude, mas só isso já era algo pelo qual ele era muito grato. Em essência, era como ter outra vida. O bicor também é bom. Sim, é bom. 12 horas se passaram no banquete das fadas, mas na realidade, apenas 10 segundos se passaram. Jude e Cordelia olharam para trás, na direção onde o bicórnio desabou. Com expressões que misturavam alegria e constrangimento, olharam para o cadáver do bicórnio flutuando até a metade da água. A razão era simples. Acho que teremos que tirá-lo de lá? A pergunta de Cordelia, Jude assentiu. Porque não cai como no jogo. Mas também foi uma coisa boa. Quando derrotaram o bicórnio, eles conseguiram 2 chifres. No jogo, no entanto, era muito natural que fosse um item incomum. Eu o derrotei, mas só ganhei um chifre ou não ganhei nenhum. Enquanto na realidade, você pode obter não apenas os chifres, mas todo o resto também. Não se preocupe muito. Os cavaleiros farão a coleta. Sim.
Somos filhos de conde, certo? Cordélia sentiu a doçura do poder novamente. Senhorita, jovem mestre, onde está você? Jovem mestre, perder. De longe vinham as vozes dos cavaleiros. Seria estranho que eles não percebessem a explosão de uma quantidade enorme de luz e os sons estrondosos. Senhorita, onde está a senhora? Lady Cordélia, jovem mestre Jude. As vozes de Dalia e Maja se aproximaram gradualmente. Cordélia fez uma careta e disse, olhando para Jude. Nós somos. Sim, somos. Com muitos problemas, certo? Em muitos problemas. Eles certamente seriam repreendidos. E não parou só porque os dois saíram furtivamente, mas eles também caíram na água e fizeram muita bagunça. Não se preocupe, Cordélia. Você tem algum plano para não levarmos bronca? Não, apenas. Se você desistir, é fácil. Jude deu um sorriso revigorante, e Cordélia lhe mostrou o dedo do meio. Asterisco, asterisco, asterisco. Jude e Cordélia foram extremamente repreendidos. Sir Zebek, um cavaleiro do Conde Chase, estava encarregado da viagem do grupo. O Conde Bayer e o Conde Chase o indicaram como seu representante, e por isso ele proibiu Jude e Cordélia de sair da carruagem. Se o jovem mestre e a jovem senhorita achassem necessário passar algum tempo sozinhos, este humilde cavaleiro se ofereceria para tornar isso possível. Diante de Sir Zebek, que falava muito sério, Jude e Cordélia só conseguiram abaixar a cabeça. Mas não foi tão ruim assim para eles. Em primeiro lugar, não havia mais assuntos que eles precisassem resolver persistentemente em sua jornada para Langestay. Em vez disso, foi bom que os dois discutissem seus planos futuros enquanto estavam sozinhos na carruagem. Sinto muito pela Dalia, mas... Sir Zebek repreendeu severamente Dalia por se esquecer de seu dever de escolta e expor os dois ao perigo. Ele impôs a ela um corte salarial como punição. Cordélia se esforçou para defendê-la, mas era inevitável. No entanto, é uma sorte que nossa opinião pública seja favorável? A opinião pública aqui referida era a dos cavaleiros do Conde Bayer e do Conde Chase. Na verdade, eles não se surpreenderam com a ida dos dois para o vale. Foi por causa dos rumores que circulavam sobre como Jude e Cordélia sentiam um profundo desejo um pelo outro desde a fuga diurna da semana passada. O que os cavaleiros prestaram atenção foi no fato de Jude e Cordélia terem derrotado o bicórnio juntos. Jovem mestre, você se tornou muito forte. Afinal, o jovem mestre herdou o talento do conde. Nas lembranças dos servos e cavaleiros do Conde Bayer, Jude estava sempre doente e não podia nem sair livremente. Eles ficaram naturalmente emocionados porque Jude não estava apenas saudável agora, mas também porque ele poderia derrotar não apenas um goblin, mas um bicórnio. Especialmente no caso de Junho, pois ele estava encantado e com pressa de escrever e enviar uma carta ao conde. Os cavaleiros do Conde Chase se alegraram de uma forma um pouco diferente, concentrando-se mais no fato de que Jude ficou mais forte, do que no fato de Cordélia ter derrotado o bicórnio com Jude. Cordélia era a filha mais nova do Conde Chase e uma mulher bonita que todos na família amavam sinceramente. Como Cordélia ia se casar com um homem doente como Jude, ninguém havia falado abertamente sobre o assunto. No entanto, alguns estavam preocupados e também havia muita insatisfação. Bem, como você pode não ficar feliz agora que Jude estava mostrando uma figura bastante confiável? Sir Zebek também escreveu imediatamente uma carta ao Conde Chase após repreender duramente Jude e Cordélia. Eu gosto dele agora. Foi um comentário curto e ousado, mas realmente representava os sentimentos respeitosos de Sir Zebek. De qualquer forma, tudo foi resolvido até certo ponto, e meio-dia se passou. Jude estava com um enjoo persistente dentro da carruagem. É um resfriado. Como Cordélia comentou brevemente, Jude pegou um resfriado. Foi causado por uma queda na água do vale em uma noite de outono, mas a maior causa foi andar por aí molhado. BRRR. Jude estava coberto com um cobertor e tinha uma toalha molhada na cabeça. Ele estava meio adormecido deitado no assento da carruagem, e Cordélia estalou a língua. Eu não fiquei doente. O que tem isso? Era o momento perfeito para Jude responder a ela, mas ele estava sofrendo com sua dor de cabeça. Vou trocar a toalha. Cordélia trocou pessoalmente a toalha de Jude e enxugou o suor em partes visíveis como sua testa e pescoço. Obrigado. Sim. Se Gyuju Maek curasse. Sim, eu vou te carregar, ser atingido por você, atravessar o muro, ficar na linha de frente e cuidar de você quando estiver doente, certo? Quando Cordélia falou fluentemente, Jude ficou com um olhar vazio e logo deu uma risadinha. Eu lembro de tudo, então esteja preparado? De qualquer forma, ela ficou muito feliz por ter lutado contra Jude. Por enquanto, vá dormir sem pensar. Cordélia arrumou a toalha e sentou-se novamente abrindo um livro. Jude olhou para ela por um momento antes de fechar os olhos. No final da tarde, Jude mal abriu os olhos e se levantou. Sacudiu Cordélia que cochilava do outro lado. Ei, acorde. Pare de babar. Cordélia levantou a cabeça rapidamente e limpou a baba enquanto se debatia. Ela é muito bonita. Ela era bonita, mesmo babando e se debatendo. Depois de pensar um momento, Jude olhou para fora da janela da carruagem e continuou a falar. Vamos ao que interessa. Você está bem? Cordélia balançou a cabeça e recobrou a razão. Abriu a tampa da garrafa d'água e perguntou. Depois de uma boa noite de sono, acho que me sinto melhor. Esse cara também é eficiente. Quando ele tirou o colar do sol do pescoço, Cordélia riu e falou. Qual é a segunda cura para Gyujumalmak? É água doce Muan. Depois de uma certa conversa, os dois ficaram prontos para conversar. Jude sentou-se e abriu a tampa da garrafa de água enquanto dizia.
Talvez se formos assim, chegaremos a Langestay em 3 dias. Mesmo que viajassem lentamente e corressem por vários dias de carruagem, seu destino ainda era muito distante, pois ambos vinham da distante cidade de Bailon. Cordélia usou os dedos para contar os dias e disse enquanto piscava os olhos. Então faltam cerca de 4 dias para o evento começar? Talvez. Jude e Cordélia estavam atualmente um dia à frente de Cordélia no cenário principal. Os eventos em Langestay foram mais de 10, de grandes a pequenos. Mas Cordélia estava falando de apenas um evento agora. O primeiro evento principal no cenário principal de Cordélia foi o ataque da mão do diabo. É assim que a história original se desenrola. Menores de 12 famílias do norte se reuniram na cidade comercial de Langestay. Nem todas as crianças das 12 famílias se reuniram, como Jude, que estava ausente no cenário original. Muitas famílias estiveram ausentes por motivos como falta de menores ou por estarem ocupadas em casa. No cenário principal de Cordélia, o número de famílias que participaram foi apenas metade, ou 6. Com Jude adicionado a isso, 7 famílias estavam reunidas. Langestay não pertence a nenhuma das 12 famílias. Foi por isso que foi escolhido como local de encontro social dos membros das 12 famílias. Mas nem todas as 12 famílias do norte estavam em bons termos. Afinal, eram apenas as 12 famílias mais fortes do norte, e não porque tivessem um grande vínculo ou solidariedade entre si. Dependendo da localização, havia algumas famílias que eram concorrentes e em casos graves tinham relações hostis. Somos a exceção. Noivados e casamentos políticos eram comuns entre as 12 famílias, mas havia apenas um punhado de famílias que realmente se davam bem, como o Conde Bayer e o Conde Chase. Além disso, como você sabe, este evento é muito difícil desde o início. Sofrer dor desde o início da história, ou seja, como o cenário se desenrola. Quanto à conclusão, o ataque da mão do diabo foi bem sucedido. Eles mataram algumas das crianças das 12 famílias do norte e depois de sequestrar algumas, cometeram brutalidades como usar as vítimas como sacrifício para invocar o diabo. O mundo de Legend of Heroes 2 caminhava em direção ao Armagedon. Em suma, era um mundo caminhando em direção ao fim, e um dos pontos de partida era o ataque da mão do diabo. Podemos realmente impedir isso? A história era um pouco estranha, mas Cordélia gostava da personagem Cordélia. Ou seja, ela interpretou Cordélia diversas vezes quando era Yellow Storm. Portanto, Tempestade Amarela sabia da gravidade do ataque da mão do diabo. O número de inimigos mobilizados no ataque imediato ultrapassou 100 por uma margem ridícula. Mesmo que agora possuísse Moonlight, ela se perguntava se eles conseguiriam impedir o evento apenas com o poder de Jude e dela mesma. Não seria melhor simplesmente cancelar o evento? Como? Quando Jude perguntou de volta, Cordélia abriu a boca, mas logo a fechou novamente. Era porque não conseguia pensar em nada. Era duvidoso que as pessoas acreditassem em Jude e Cordélia se eles falassem sobre o ataque da mão do diabo. No entanto, era demais criar uma confusão na própria reunião social apenas como desculpa para cancelá-la. Se isso acontecesse, era muito provável que Jude e Cordélia fossem expulsos das reuniões sociais. Não havia nenhuma evidência clara de que haveria um ataque da mão do diabo. Além disso, era possível que a história ficasse confusa se fosse descartada descuidadamente. A mão do diabo poderia ter atacado as 12 famílias individualmente. Eca! Enquanto Cordélia quebrava a cabeça e ficava angustiada, Jude estalou a língua e desdobrou um papel. Eu tenho uma ideia. O que é? Uma boa ideia. Porra! Quando Cordélia ficou brava, Jude riu e continuou a falar, movendo a caneta no papel. Primeiro de tudo, vamos fazer isso. Era um plano que as duas águas podres, Jude e Cordélia, podiam executar neste mundo. Jude começou a explicar, e Cordélia ouviu atentamente. Logo arregalou os olhos. Cordélia tinha um sorriso brilhante no rosto. Estou de volta. Vamos começar o primeiro grande arco da série. Termos usados neste capítulo, caso você não saiba. Opa, como uma mulher chama seu irmão biológico mais velho. Também pode ser usado para se referir a um amigo homem mais velho que ela, dentro do limite de 10 anos. O cronograma transcorreu sem problemas. Já se passaram 3 dias desde o banquete noturno das fadas. Na carruagem que seguia em direção a Langestay, Jude manteve os olhos ligeiramente abertos e olhou para a frente. Cordélia e Dalia estavam sentadas bem próximas uma da outra, conversando em voz baixa. Elas parecem irmãs de verdade. Ele já sabia que em Legend of Heroes 2, o relacionamento entre os dois era mais do que um guerreiro de escolta e um alvo de escolta. No entanto, ver isso na realidade agora parece algo novo para ele. É um alívio. Cordélia não era a única preocupada com os problemas que ela causava continuamente a Dalia desde a fuga diurna. Naquela época, Cordélia disse isso na presença dele com o rosto cheio de lágrimas. O que devo fazer se Dalia me odiar? Era sua versão Cordélia que era mais do que o fato de ser Yellow Storm também. Para Cordélia, Dalia não era apenas uma acompanhante, mas uma verdadeira irmã mais velha. Ela pensou no que deveria fazer se fosse odiada por tal pessoa. É um grande alívio. Dalia perdoou Cordélia novamente desta vez. É claro que Dalia não era uma pessoa infinitamente virtuosa, então ela repreendeu Cordélia adequadamente desta vez. Lembrando da imagem de Cordélia rindo depois de ser repreendida, Jude sorriu sem querer e desviou o olhar naquele momento. O Fufu, a empregada exclusiva de Jude, Maja, era como uma irmã mais velha para ele. Ela observava Jude curiosamente enquanto ela olhava para Cordélia, e seu sorriso elegante lembrava o da Rainha das Fadas. Ela parecia estar escondendo o que queria dizer. Não fale comigo, não fale comigo. Ele quase conseguia entender o que ela queria dizer. Jude desviou o olhar de Maja e fechou os olhos. E 20 minutos depois, mais ou menos na hora em que Jude estava piscando e prestes a adormecer. Senhorita, chegamos. Aqui é Langestay. A voz alegre de Dalia despertou Jude de repente, enquanto ele abria os olhos e olhava ao redor. Cordélia estava com a cabeça para fora da janela da carruagem. Uau, é real.
Foi a primeira vez de Cordelia em Langestay. Claro, Yellowstorm tinha ido e voltado da cidade dezenas a centenas de vezes, mas assim como Judy se sentiu quando viu Cordelia e Dahlia, também havia uma lacuna intransponível entre o jogo e a realidade para ela. O jovem mestre também deveria olhar. Quando Maja sugeriu isso, Judy se levantou do assento fingindo que não conseguiria vencê-la e colocou a cabeça para fora da janela do outro lado. Uau! Era exatamente como ele viu no jogo, mas de uma forma muito mais grandiosa e realista. O símbolo de Langestay era um enorme portão com estátuas de cavaleiros de 10 metros de altura à esquerda e à direita. As pessoas lotavam a estrada larga, onde cabiam 2 carruagens ao mesmo tempo. Ao ver a luz do sol brilhar e se espalhar pela cidade, Judy respirou fundo. Langestay foi a cidade inicial onde os principais cenários de Judy e Cordelia começaram. Foi a mesma coisa dessa vez. A forma e o momento foram um pouco diferentes, mas a jornada para criar um novo final também começará nesta cidade. Acho que consigo ouvir a música de fundo. Quando você chega em Langestay no jogo, a alegre música tema de Langestay estará tocando. Quando ele voltou para seu assento cantarolando casualmente, ouviu Cordelia cantarolando também. Ei, você também? Ei, eu também. Não foram necessárias mais palavras. Os dois trocaram olhares e riram ao mesmo tempo. Maja e Dahlia, que os observavam, ficaram intrigadas, mas acabaram sorrindo agradavelmente. Asterisco, asterisco, asterisco. Primeiro de tudo, tenho que vender meu pai. Não, esta não era uma conversa sobre tráfico de pessoas. Foi uma medida para deter a mão do diabo. Judy havia preparado uma operação que foi dividida em 3 etapas. Assim que chegou a Langestay e se instalou em vez de se deitar, descansar ou ir às compras no distrito comercial, ele liderou todo o seu grupo, exceto Maja, para a sede da Ordem dos Cavaleiros no centro da cidade. A Ordem do Leão Azul. As 12 famílias, lideradas pelo Marquês Conde Highsvelger, praticamente autogovernavam o norte, mas isso não significava que fosse uma área independente do reino. Em cidades como Langestay, que não pertencem a nenhuma das 12 famílias, cavaleiros enviados pelo Palácio Real eram responsáveis pela segurança pública. Sou o segundo filho do Conde Bayer, Sr. Judy Bayer. Gostaria de ver o cavaleiro comandante. Sim? Eles estavam no saguão do prédio, que parecia mais com o das grandes filiais do que com a sede da Ordem dos Cavaleiros. Todos ficaram perplexos com o que Judy disse na frente do escudeiro, que parecia estar lidando com vários requerimentos. Jovem mestre, quando Junho perguntou baixinho, como se quisesse substituir Maja, que havia sido deixada em seus aposentos, Judy levantou um pouco a mão e explicou ao escudeiro. Meu pai, o Conde Bayer, escreveu uma carta ao comandante dos cavaleiros. Ele me disse para entregá-la eu mesmo. Quando Judy falou em voz baixa, o escudeiro de idade semelhante a dele ficou surpreso. O nome do Conde Bayer, um dos 10 mestres espadachins do reino de Salem, era uma palavra mágica que fazia os corações dos espadachins saltarem, independentemente de sua nacionalidade. No entanto, o Conde Bayer disse que havia pedido ao filho que entregasse a carta pessoalmente, então foi o suficiente para deixar Judy encontrar o comandante sem hora marcada. Por favor, aguarde um momento. O escudeiro levantou-se apressadamente e entrou, e Junho perguntou novamente. Jovem mestre, esta foi uma ordem secreta do conde? Não chega a ser segredo. Judy disse com um sorriso, e Cordelia tentou esconder sua expressão inquieta. Por favor, entre. Ele disse que te encontraria agora mesmo. Quando o escudeiro voltou e falou, Judy respirou fundo e se virou para Cordelia. Ela era a única ali que sabia a verdade, então ela perguntou com um gesto de olhar. Você consegue fazer isso? Eu consigo. Foi só o começo. O determinado Judy disse ao grupo para esperar e então seguiu as instruções do escudeiro até o escritório do comandante dos cavaleiros. Asterisco, asterisco, asterisco. A história era simples. O Conde Bayer acidentalmente esbarrou em um grupo de seguidores de demônios ao retornar da expedição, o que resultou na descoberta de um documento. Era um documento criptográfico, mas quando interpretado, apontava para um lugar específico em Langestay. Não havia nada além de um lugar listado, então talvez tenha algo a ver com os seguidores do demônio. O comandante do Leão Azul, que era um típico cavaleiro de meia-idade, Serbaru assentiu com a cabeça ao ouvir as palavras de Judy. Ele sempre respeitou o Conde Bayer e como o Conde estava envolvido com os seguidores demoníacos, que podem ser considerados inimigos do reino, era necessário vasculhar aquele lugar. Bem, eu entendo. Tentarei me mudar o mais rápido possível. Obrigada. A propósito, o que é? Há algo que eu gostaria de pedir. Diga-me. É uma história imatura, mas posso ir com você? Sr. Bayer? Sim, tenho vergonha de lhe dizer, mas sempre estive nesta casa por causa da minha doença, Guiljumalmac, então nunca me envolvi em um assunto familiar de verdade. Então, pelo menos, gostaria de participar deste trabalho que meu pai me confiou. Além disso, é a Ordem do Leão Azul, que meu pai costumava elogiar de muitas maneiras, então acho que terei muito a aprender. Enquanto Judy falava em tom sério, ele vislumbrou a reação de Sir Barua que não foi ruim. Especialmente na parte em que o Conde Bayer elogiava a Ordem do Leão Azul, os cantos da boca de Sir Barua estavam erguidos. Claro, se Cordelia estivesse aqui em vez de focar na doença, ela teria comentado quão bom golpista ele era. De qualquer forma, Lord Barua escondeu sua alegria com uma tosse e abriu a boca novamente. Mas Sr. Bayer pode ser perigoso. Sim, eu corro risco. É claro que se ficar realmente perigoso, darei um passo para trás com os cavaleiros do Conde Bayer e do Conde Chase para não causar problemas para a Ordem do Leão Azul. De fato, houve uma reunião social das 12 famílias. Sir Barua sentiu como se seus pensamentos tivessem enlouquecido ao ouvir o nome do Conde Chase também. Ok, vou deixar você me acompanhar. Mas como você disse, você deve simplesmente nos seguir, entendeu?
Vou me lembrar disso. Muito obrigado. Quando Jude abriu um largo sorriso, Sarbarua também sorriu agradavelmente. Ter qualquer tipo de conexão com o Conde Bayer era um verdadeiro prazer para qualquer guerreiro. Depois de 2 horas. Vamos começar. Em nome do Leão Azul. Se fosse a Coreia, teria que passar por procedimentos complicados como obter mandados, mas não no reino de Salem. Membros do Leão Azul, liderados pelo comandante cavaleiro Sarbarua, invadiram o prédio localizado nos subúrbios. Logo, sons de luta, incluindo gritos e berros, foram ouvidos em alto e bom som. Os cavaleiros do Conde Bayer e do Conde Chase que vieram até aqui, ficaram um tanto envergonhados, mas seus olhos mudaram quando os cavaleiros começaram a batalha. Você acha que vai dar certo? Vai dar certo. Enquanto observavam o início da operação a uma certa distância, Cordélia perguntou em um sussurro. Na verdade, o mais importante era daqui para frente. Em Langestay, a mão do diabo se reuniu em 12 lugares. Como não era possível reunir mais de 100 pessoas em um só lugar, elas foram divididas em pequenos grupos para ficarem discretas. Foi apenas um lugar que a Ordem do Leão Azul invadiu. Só conheço a localização de mais 6 lugares. O jogo não revelou a localização de todos os 12 lugares. O problema é como entregar as localizações dos outros 6 lugares que conheço. Claro, havia uma maneira de divulgar os outros 6 locais, dizendo que o Conde Bayer os encontrou em alguns documentos, mas houve alguns problemas. Foi estranho que o Conde Bayer não tenha divulgado imediatamente todos os 7 locais. E os documentos obtidos inesperadamente continham não apenas os locais de reunião, mas também as informações de todos os principais participantes do ataque. Tudo isso pareceria seriamente fora de contexto. É por isso que ele preparou isso. Parece que foi resolvido. Junho disse quando o som da luta dentro do prédio parou. Agora que eles iriam começar a vasculhar o local a sério, eles também tinham que se mudar. Vamos entrar também. Cordélia seguiu Jude quando ele declarou e entrou, e os cavaleiros o seguiram após um momento de reflexão sobre se deveriam dissuadi-lo ou não. Ok, vamos começar. O interior do edifício era bizarro, ao contrário do exterior, que parecia bonito. Isso se devia aos símbolos e ornamentos de adoração a demônios espalhados por toda parte. Enquanto o Leão Azul vasculhava o prédio em busca de mais informações, Jude entrou e viu uma caixa que parecia adequada, então piscou para Cordélia. Agora. Quando Jude lhe enviou um sinal, Cordélia de repente colocou a mão na testa e fingiu cambalear. Ah, tonto. Perder? Desculpe. Estou um pouco tonta. Foi uma performance que se aproximou muito da leitura de um livro em coreano, como de costume, mas o efeito foi bom de qualquer forma. Isso porque não apenas o grupo, mas também os cavaleiros ao redor deles estavam olhando para a bela e frágil Cordélia, que ficou tonta ao ver o busto do diabo. Enquanto isso, Jude moveu rapidamente a mão. Assim que abriu a tampa da caixa, levantou os documentos que trazia no bolso. Senhor Barua, acho que encontrei algo. Quando Jude gritou, Sarbarua e seus ajudantes que estavam observando o local correram até ele. O mesmo aconteceu com o grupo de Jude. Encontrei isso na caixa. Acho que são documentos importantes. Sarbarua recebeu os documentos que Jude apresentou. Sua expressão endureceu imediatamente e então assentiu. Os documentos continham informações sobre membros importantes, bem como outros locais de reunião da mão do diabo em Langestay. Ajudou? Claro. Foi uma grande ajuda. Seu pai também ficará feliz. Fico feliz em ouvir isso. Jude deu um suspiro de alívio com o rosto radiante diante do alto elogio de Sarbarua, e os lábios de Cordélia se contraíram. Nossa, esse golpista. Olha só ele mentindo descaradamente. Foi uma reação natural, porque Jude foi quem criou os documentos em primeiro lugar. Diminua seu poder. Ele supera 7 dos 12 locais. Mesmo que alguns tenham falhado devido a informações que vazaram ao longo do caminho, foi o suficiente para prejudicar o grupo Mão do Diabo em Langestay. Com Sarbarua na vanguarda, a Ordem do Leão Azul correu de volta para seu quartel-general, e Jude e seu grupo retornaram para seus aposentos. Talvez alguma boa notícia seja entregue hoje ou amanhã. Contudo, a operação ainda não havia terminado. Você acha que eles vão desistir? Não, porque eles são fanáticos. Os membros da Mão do Diabo eram a definição exata de fanáticos. Em primeiro lugar, eles não se importavam em usar humanos como sacrifícios para invocar demônios, então não desistiriam facilmente, mesmo que seu poder diminuísse. Então Jude olhou para Cordélia e disse de forma revigorante. Então vamos vender seu pai agora. O que esse maluco está dizendo? Na verdade, estava longe de ser uma venda real. Em vez de cometer fraude usando o nome do Conde Chase, o objetivo era obter ajuda. O esboço da segunda etapa da operação também era simples. Chame os magos da Torre do Amanhecer Vermelho. Se a mão do diabo realmente prosseguir com o ataque, eles eventualmente terão que recorrer à força no final. É por isso que eles cortam o poder do inimigo e aumentam a força dos seus aliados. Para derrotar o humano demoníaco Minos, o chefe do ataque, eles precisavam desesperadamente da ajuda do mago das chamas Ronin. Cordélia, filha biológica do Conde Chase, visita os magos da Torre do Amanhecer Vermelho para pedir ajuda. Seguidores demoníacos apareceram em Langestay. Você pode nos ajudar durante a reunião social, caso eles ataquem? Foi um pedido feito por uma linda garota, que também era filha do mestre da torre. Na verdade, a Ordem do Leão Azul estava no meio de uma operação em Langestay, então se você fosse um bruxo comum, definitivamente responderia a Cordélia pedindo um favor. Porque, como disse Sarbarua, os seguidores do demônio eram inimigos do reino de Salem. Eu tinha preparado algo caso eles não me ouvissem. Cordélia tirou a carta que guardava no bolso interno do peito e a abriu. Era uma intimação assinada pelo Conde Chase, mas na verdade era falsa e não real. Era crime falsificar documentos oficiais com a assinatura do mestre da torre, então ele foi criado para ser usado no pior cenário possível. Uau!
Como ele fez isso parecer tão real? Ela já o havia admirado diversas vezes, mas quanto mais olhava, mais surpreendente era a habilidade de falsificação. Ele não apenas copiou a assinatura do Conde Chase quase perfeitamente, mas o conteúdo da carta era tão bom quanto o do Conde Chase. Não importa quantos dados e informações sua filha biológica, a própria Cordélia, forneça, isso era impossível. Isso não é de forma alguma habilidade de um cidadão comum. Ele era realmente um golpista? Havia habilidades de falsificação quase perfeitas, a astúcia na atuação e, em primeiro lugar, a ideia de que era possível falsificar documentos. É possível. A animada Cordélia soltou um suspiro alto pelo nariz e cerrou o punho. Então Jude falou, cutucando seu flanco. Ei, eu entendo perfeitamente seus delírios. Para sua informação, eu era um cidadão cumpridor da lei e pagava bem meus impostos. Imposto? Você pagou impostos? Então, você sonegaria impostos? Pare de falar bobagem e vamos começar. Eles precisavam de tempo para que os bruxos perto de Langestay viessem até aqui. Também precisavam se apressar para cumprir a programação do encontro social. Mas foi então. Cordélia? Ah, sim. Quando Cordélia, que estava pensando intensamente em algo, de repente olhou para cima e respondeu, Jude olhou para ela com desconfiança por um momento. Vamos nos apressar. Sim. No entanto, não era razoável sair escondido, então Jude pensou que deveria levar Dahlia e Junho também. Olhando para as costas de Jude, que liderava o caminho, Cordélia continuou sua ilusão que foi temporariamente interrompida. Imposto. Pagar impostos. Membro da sociedade. Adulto de verdade. Oh, opa! Ela nunca tinha pensado na idade de Otocher. Ei, você não vem? É? Ele não. Sim, eu vou. Cordélia respondeu apressadamente à insistência de Jude, apressando seus passos.